Galera, maior prazer estar aqui com o meu xará, com quem eu fiz um vídeo muito legal, anunciando aí o falecimento do nosso grande ídolo, né? É, aquele vídeo marcou, né, xará? Foi muito, muito emocionante, né? Choramos lágrimas masculinas por Chuck Norris. Até hoje recebo comentários. Estou aqui com meu grande camarada André Gordilho. Tudo bom, xará? Tudo beleza, vamos aqui falar de outro gigante, esse do outro lado das câmeras. Cara, pior que é, né, cara? Eu fui rever, na verdade, eu fui apresentar Robocop para o nosso filho de 14 anos que nunca tinha visto o Robocop. E fazia muito tempo que eu não via, né? E eu não sei se você estava nessa sessão, Xará, a gente é mais ou menos, eu sou um pouco mais velho que você, eu acho, mas eu vi Robocop na estreia, em 87, numa pré-estreia no Cinema Roxy, abarrotado em Copacabana. Tipo assim, abarrotado. Uma sessão de meia-noite no Cinema Roxy. E eles faziam muito isso, né? Pegavam os grandes filmes e faziam aquelas sessões de meia-noite. Então, Robocop, é, todos aqueles filmes de ação e aventura do final dos anos 80 e tal. E eu me lembro que foi um festejo, Comoção, né? uma comoção, cara, uma celebração, né, cara? É um filme pra você ver em grupo, né, cara? Pra você ver na tela E grande com uma galera, né? pela época, né? Assim, eu não trabalhava na época, então, como ainda tinha 15 anos, 15 É, para 16, mas já estava estudando bastante cinema, lendo tudo, então, obviamente, identificava que filmes eram Warner, que filmes eram sim, Paramount, né? sim, Já tinha essas coisas. Mas o Robocop, por ser da Orion, sim. né? Que eu também sabia que era Orion, beleza É. e tal, mas hoje em dia, eu não sabe, assim, hoje eu saberia qual foi a distribuidora. Eu Sim. desconfio que tivesse sido a Columbia, porque a Columbia é que distribuía no Brasil Orion, Carolco, essas Uhum. coisas. Obviamente, Paramount era Paramount, Warner, que a gente era mais óbvio, a gente tinha representatividade aqui. Mas esses estúdios menores, né, que eram distribuídos internacionalmente por outros, Sim. então eu desconfio que tenha sido Columbia, tá? Mas, por outro lado, como você falou que foi no Roxy, a Foi. Columbia geralmente passava as coisas no circuito arte Ah, palácio e não. tudo mais. Foi no Rox. Então, vou querer saber quem distribuiu para fazer uma sessão dessas. Eu quero trazer um detalhe aqui da época que vai, talvez te impressione. Hum. Hoje em dia, quando a gente vai nos multiplexes, a gente vê displays gigantescos de filmes, né? Sim. Gigantescos, né? Os cinemas estão todos maquiados com É. aqueles papelões. Poxa, tinha uma entrada do Castelo de Grayskull É. no IMAX, por exemplo. Agora está Sim. tudo pintado de É. Minions, enfim, display de papelão. O filme mais chulé tem. Só Sim. que, pelo menos até 87, eu nunca tinha visto um chegar ao Brasil. Um cinéfilo, Sim. rato de cinemas, nunca tinha visto um. Porém, o do Robocop existiu. Tinha esse display dele Que louco. gigante com a porta É. aberta saindo do carro. Aquilo me parou, porque nunca eu tinha visto isso no É. cinema, não tinha display de nada. Hoje em dia, como falei, é carne de vaca, tem É. doidado. É. Aquilo acabou comigo. Aquilo eu disse: eu preciso ver este filme. Tem meio homem, meio máquina, um tira total, tá decorado por conta do display, cara. Então diz, esse é o filme da minha vida. É. Esse vai ser o É. Terminator 2 depois, sabe? Porque ferrou. Eu não sabia de quem era, não sabia nada. E deu no que deu, né? Então, só esse detalhe aí de história para a gente mostrar. Você falou da pré-estreia, eu falei disso, para mostrar o gap dessas coisas para a gente, né? Para se Cara, contextualizar. era um filme, uma experiência coletiva, né? Esse filme, porque, quer dizer, eu vi com meu filho em casa, ele tem 14 anos e ele simplesmente ficou alucinado. Ele queria ver depois o 2 e o 3. Eu vi o 2, o 3 eu não aguentei ver, o 2 já era uma porcaria, o 3 eu nem vi, ele viu sozinho. Mas assim, era de uma época, né, Xará, que Hollywood fazia filmes, a gente está parecendo nostálgicos e tal, mas é verdade. Filmes bons comerciais, filmes comerciais com coisas a dizer, né? Porque Robocop é um filme, cara, qualquer um pode ver Robocop e você pode apreciar ele
pela ação, pela coisa do policial. Você pode apreciar ele pela coisa também distópica, né? Pela coisa dessa visão sombria que o Paul Verhoeven tem, né? Mas ele é um filme que funciona em todos os aspectos, assim, né? Pelo humor, Pelo pela humor. alegoria a Jesus Cristo, porque Exatamente. o Paul Verhoeven é um estudioso sobre a vida de Jesus. Sim, Olha isso. sim. Tá? Então, ele anda sob a água, ele é crucificado, ele volta à vida. Sabe? Tipo, É, até isso está no é, filme. Então, ele é, tem é. muitas camadas. É o que você falou, sabia-se o que dizer. Né? Sim, Tinha a camada do entretenimento, a camada da ação, e tinha um cérebro, alguma coisa pensante ali. sim, Né? sim, É sim. raro, raro. Muito raro. E o Verhoeven, a gente pode falar um pouco dele, ele tinha vindo para os Estados Unidos um pouco antes, né, 2, 3 anos antes do Robocop, ele tinha feito aquele Flesh and Blood, não me lembro nem como é que chama em português. Conquista sangrenta. Conquista Sangrenta. Todos os filmes do Paul Verhoeven têm esse nome, você já lê já Com a com a voz do... inflexão do Domingo Maior, né? Do Domingo Maior. Exatamente, Olha, uma dica: exatamente. está no Prime Video, legendado, dá para rolar imagem dos anos 80, É, tá? Não tá em é. 4K, não tá nem em 1080p, tá em 720, jogadão lá, mas, bicho, é a única forma de consumir, e, claro, esses filmes estão sumindo, a gente não tem mídia Então, física de nada, então, então, que um filme como Conquista Sangrenta esteja ao toque de um botão, tem é. que ser comemorado, tá? Lá na Prime Video, vale muito a pena ver. Nem O lembrava que estava filme na que é Prime Video. o filme que eu sempre chamei de o Camelot, com o Richard Wagner, Sim, com o, sim, sabe? sim. O Richard Wagner, não, desculpa, Robert Wagner, enfim, Robert Wagner, do Dallas. aqueles É, filmes medievais é, da Hollywood clássica, em que tudo era iluminado, as é, pessoas eram limpas, as roupas eram claras e coloridas, é. e também higiene, não havia lama, o cara saltava do cavalo, estava limpo. Todo mundo E Conquista penteado, Sangrenta, penteado, né? Penteado perfeito, né? penteado, armaduras no melhor estado possível, por mais ter voltado de um combate assim. E cenário, de novo, com aquela luz de estúdio. Pá! É, Tudo é, lindo. Aí você vê o Conquista Sangrenta, que é uma imundície. Minha mãe, que é é, professora de história, viu comigo na é. época e ela virou para mim: pela primeira vez eu estou vendo um filme realista de Idade Média. É assim que foi. Estava vendo ao meu lado. Sim, E um sim. filme que você não vê com a sua mãe, pois a protagonista é estuprada várias É. vezes. Entendeu? Paul Verhoeven, gente. Não veja filmes do Paul Exatamente. Verhoeven com a sua mãe. Entendeu? Eu vi Robocop com meu filho, mas beleza. E depois eu vou passar já pro segundo pra gente falar dos dois. Depois ele gostou tanto do Robocop que eu falei, eu vou te mostrar outro. E aí eu mostrei pra Uhum. ele Starship Troopers, que é de dois, é bem depois, né? 90 e alguma coisa, né? No meio dos anos 90 ali, né? Que é Uhum. outro filme, né, Xará, que é perfeito do ponto de vista comercial. E também é um filme que também sobre aquela distopia, um filme com o senso de humor do Paul Verhoeven, né? E aquela coisa, A obra mais próxima que ele fez do Robocop, né? Mas sem assim, dúvida, sem dúvida. ele saiu do cyberpunk e foi É, para o large sci-fi, digamos é, assim, o space é, opera, é, porque é um combate contra alienígenas e grandes frotas galácticas. Mas sim, está lá, né? Tá, o Robocop está lá, um conversa com o outro claro, muito bem. E a escolha do elenco, para mim, escolheu o pior elenco jovem possível. exato. Ninguém ali trabalha bem. E eu acho que foi por conta própria para mostrar assim, são imbecis indo à Sim, sim, guerra, sim, sabe? sim. Assim, Eu tenho certeza disso. Todo mundo parece de plástico nesse filme, cara. Todo mundo. uhum. Denise Richards, né? Todo mundo parece que é de plástico nesse filme, né? Eu acho fantástico isso, cara. O lourão americano fazendo de argentino, né? Cara, Assim, e ele tem aquele sorriso imaculado, né? Os dentes é. perfeitos, assim, né? E uma coisa que sempre me chama atenção no Starship Troopers, que é o seguinte: eles são todos lindos, todo mundo é lindo ali, né? Denise Richards, lindíssima, todo o elenco é maravilhoso, né? Em termos de beleza. Mas o filme, ele é broxante do ponto de vista erótico. A única cena erótica desse filme é uma transa que não dá certo no final, né? Lembra disso? Tipo, não, eu tenho. E assim, e o Paul O Verhoeven é um banho cara coletivo é zero, o banho zero. coletivo é zero,
Zero. Zero. E o Paul Verhoeven é um cara que fez Showgirls, fez a Sharon Stone com a famosa cena da perna cruzada. Quer dizer, ele é um diretor que sabe fazer erotismo muito bem, né? Mas assim, o Uhum. fato do Starship Troopers ser um filme asséptico, né? Ele é um filme asséptico, né, Charlie? Ele é um filme assim, assexuado, né? É muito curioso, cara. E essa coisa que você falou dos atores horríveis, eu concordo com você, cara. Eu acho que ele pegou, falou assim: vou fazer um filme dos anos 50 nos anos Uhum. 90 com atuações dos anos 50, né? Mas não é E com essa. sexo nos anos 50, E que com também era sexo assexuado. e com sexo dos anos 50, né? E ao mesmo tempo, você consegue, meu filho também de 14 anos, cara, ficou maluco pelo filme, né? Porque as cenas de ação são fantásticas, violento pra caramba esse filme, né? Uhum. Mas qual é o seu take assim sobre Starship Troopers também? Você gosta bastante, imagino, né? Eu gosto, assim, eu tô devendo a leitura do original, confesso. Sei Sim, que ele sim. tomou todas as liberdades É, do mundo, ele sim. fez a leitura dele, tá no meu Uhum, Kindle, é, tô sempre para ler, mas sempre vem algo mais urgente para o nosso consumo de cultura pop, então aí, coitado do clássico, vai ficando para trás, né? é, Mas, assim, o, o Robert Heinlein fez aquela super parada, super propaganda militarista, né? sim, Assim, sim, e cada um com a sua, entendeu? Se ele acha que tem que ser, é assim claro, mesmo, com os Power Armors também, porque era claro. tudo meio meca, né? Para enfrentar os caras. Sim, E beleza, ele tirou tudo isso e foi para mostrar o ridículo das coisas. Ele sempre subverte. O legal do Paul Verhoeven é que ele subverte ideias sim, dos outros, ou as mesmas que ele tem também. O sim, próprio o próprio Robocop é uma subversão cyberpunk. sim. Não é assim, como você falou, tem tantas camadas ali. Eu ainda acho Starship Troopers muito mais fraco, né? Sim, sim, Não sim. dá para chegar Não, ao não pé dá. do, Não. Robocop, é uma coisa. E, ao mesmo tempo, Mas são filmes eu, que conversam ali, né, cara? são, Nessa sim, coisa desse senso de humor sombrio, nessa coisa distópica, nessa coisa e de americana, né? corporações, De né? Ou corporação corporações. ou É, governo, você acaba sendo um número, um produto, né? Tem é. aquela velha brincadeira, um meme que fazem do Murphy, né? O Murphy é o trabalhador brasileiro, ele morre e no dia seguinte coloca ele para trabalhar, né? Assim, Pior e que ao é mesmo mesmo. tempo, e o Murphy também é idealista, assim como os meninos dos meninos, os Sim, troopers, né, sim, que é uma garotada, vamos salvar a Terra, o é, governo está certo, entendeu? E ao sim, mesmo tempo ali os bugs, né, você pode substituir com o inimigo da vez do seu governo, sim, entendeu? Ou, sim, ou de esquerda ou de direita, você escolhe um grupo de inimigo para sim, focar as atenções e se manter no poder, e aí monta uma campanha de guerra. Isso funciona sim, desde quando? Há 2.000 sim. anos, 3.000? É. Então, a gente encontra também esse paralelo geopolítico, político, no Starship Troopers, que também é uma subversão da obra do Heinlein, que também é política do seu lado, né, do Claro, seu jeito. Isso é claro. bem bacana. Você vê semelhanças ou pontes ali, porque tem alguns cineastas, alguns americanos e alguns gringos que trabalham nos Estados Unidos, que eu acho que têm uma visão muito interessante sobre a América, né? Então eu acho, por exemplo, o George Miller, eu acho que tem uma versão super interessante sobre a América. O John Carpenter é americano, né? Mas os filmes do John Carpenter Quase de europeu, né? Cara, ele tem uma sensibilidade de quem não mora nos Estados Unidos e está vendo os Estados Unidos de fora, né? E Uhum. o nosso amigo Paul Verhoeven também, né? Holandês, hoje está com quase 90 anos, assim, passou a infância na Segunda Guerra, a família quase morreu, tem uma história foda ali de vida, né, do Paul Verhoeven ali, né? Faz um Ele é monte. filho de uma professora de um chapeleiro, É olha isso só, aí, né? é isso aí. É. Você chegou a ver os filmes da fase holandesa dele? Cara, eu vi todos, cara. Eles passaram na Estação Sim. Botafogo, o Soldado Ah, pô, Laranja, Eu Sou da Laranja, é, o amante de Kate Tipel, o sim. Turkish Delight, que eu não lembro do nome em português, né? Eu Mas também, cara, assim, são filmes que eu vi literalmente, assim, há 40 anos, assim, 86. O Estação Botafogo é, fez uma amostra do Verhoeven, né? bacana. É, Eu vi é. em VHS, pirata, entendeu? O Cara, Soldado não me Laranja é esqueço, muito legal, né, cara? não me esqueço de Turkish Delight, em que as pessoas
cagam na sala. É, Assim, mostrando é, mostrando o é, esquema de pobreza das é, pessoas, que o é, cara leva, eles estão comendo e tem um integrante da família que sai é, e vai cagar é, e continua conversando e mantendo diálogo. E eu disse, gente, isso é assim, isso é é, o Paul Verhoeven ainda é, ebulindo, né? Assim, ainda sendo preparado como prato, né? é, Como é. ele surgiria como cineasta, porque só ele faz isso. Só Só ele, ele só faria isso. ele. Ele tem uma conversa até muito com o David Lynch, Sim, assim, no tipo, sim, eu vou sim. filmar a maluquice que me der na cabeça. Eu acho que você tem Sabe? razão. Ele É, não é assim, eu óbvio, acho, o outro é onírico, claro. cada um é pervertido, o Ó, Lynch não é exatamente pervertido. chamou Louca Paixão no Brasil, segundo o Gustavo. Louca Paixão é exatamente isso, exatamente isso. É, é Eu curioso, acho que eles conversam. Eu acho também acho acho, que há um triângulo entre John Carpenter, Paul Verhoeven e David Lynch. também acho, também Eles têm acho. um triângulo aí que eles encontram ideias, encontram momentos de pensamento. E, gente, a filmografia desses três deixam você nutrido pro resto da vida. Se Claro. você ficar só vendo os É. três, você não precisa ver um monte de gente mais. É verdade, verdade. Agora, é interessante, né, como o cinema americano, assim, Hollywood, os anos 70 e 80, é, ela abraçou muitos autores europeus e até canadenses, Cronenberg e tal, né, que levaram uma sensibilidade diferente para o cinema americano, né? A gente vê os filmes do Cronenberg, a gente vê os filmes do David Lynch, como você falou, cara, o Wolfgang Petersen, né? Ele teve uma Uhum. carreira grande, né, na Alemanha antes de ir para os Estados Sim. Unidos, né? É muito legal isso, assim, né? E como esses caras conseguiram fazer sucesso comercial, cara. Eu fico sempre, É. assim, Mas espantado, pô. comercial bom, Bom porque, por comercial exemplo, bom, é. a Marvel pega uns gringos, que é a Shoujao, que é oscarizada e tudo mais, e quando ela chegou para fazer a Eternos, entrou na máquina de moer carne É, porcaria da Marvel é, e é, não rendeu. Quer dizer, você traz um cara de grife, você traz um é. cara gringo para pensar o seu cinema. Aquela série que foi até cancelada da HBO sobre também bastidores de cinema, que era um diretor gringo que exatamente tinha feito um drama, concorreu ao BAFTA Tá, ou Oscar Internacional, e aí ele está fazendo um filme de super-herói, e ele sim, não tem voz ativa, entendeu? Então, naquela época, acho que a gente ainda tinha executivos, sim, tipo um Robert Evans, sabe, sim, da sim, vida, sim, que chegava e dizia assim, cara, eu quero esse cara pelo talento, mas se eu é, tolhê-lo, por que eu chamei esse cara? Pô, exatamente. É, sabe, vamos falar de futebol. É tipo chegar o cara e mudar o cara de posição. é, é. Não, É mas o. você joga assim no Real Madrid, mas aqui na seleção você vai jogar lá atrás. Amigo, então por que você trouxe esse É, maluco? é. Sabe, eu acho que tem esse problema hoje em dia. Também acho. O Evans que o Gordillo a quem ele está se referindo é o Robert Evans, que é poderoso Chinatown, fez tantos filmes, né? Ele produziu Chinatown, acho que sim, né? Sim, claro, Sim, né? sim, É, ele é, era o capo da da Paramount, né? Ele era o Paramount, Head of exatamente. Production, né? Ele É. não era o presidente, ele era o Head of Production, né? Agora, quando a gente lembra, por exemplo, de nomes tipo George Sluizer, né, que era holandês também, ele fez um grande filme na Holanda, que era o Spurlos, né, que é um filme maravilhoso, que ele refilmou nos Estados Unidos e não ficou tão bom, que era com a Sandra Bullock e o Kiefer Sutherland, Silêncio do Ah, tá. Lago. Lembra disso? Isso. A Né? gente tem essa mania também de trazer o cineasta para refazer o seu filme. Tem aquele também do não Abra a Porta para Ela, o filme de vampiro que o cara Sim, veio sim. e fez aqui. Deixa Também tem agora deixa o ela entrar, aquele Deixa Ela sueco. Entrar. Aí É. teve também esse agora, o Speak No Evil, que também Sim. trouxeram o diretor para fazer uma versão mais branda. É, 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 Não faz muito são, sentido, né? Mas eu digo, tinha tantos desses diretores que meio que sumiram no tempo. O Jan de Bont, né, que fez o Velocidade uhum, Máxima, o Speed, ele também, acho que ele é isso. holandês também, né? Ele E era ele, holandês, ele era diretor de fotografia. Ele era ele o era, diretor de fotografia, não era do Verhoeven? Ou ele era do Wolfgang eu Petersen? acho que ele era do Ele era do Verhoeven, é. Verhoeven. E ele É. mas acho que ele trabalhou com o Wolfgang Petersen, sim, porque eu outro dia vi um filme, revi aquele filme do Clint Eastwood, que ele é o segurança do presidente lá, Na que é linha de legal fogo. Na na linha linha de de fogo, é fogo. do cacete, Uhum. com o John Malkovich, né, e a René Isso. Russo. E eu posso estar enganado, mas eu acho que o diretor de fotografia era o Ian de É. Bont. É, Eu é. acho que ele trabalhava mais com o Wolfgang. Acho que ele fez, inclusive, o Das Boot também. Ele era, Ele era fez um. o da. Eu tenho quase certeza. É outro, né, cara? O Wolfgang Peterson é um que a gente
pode fazer um debate sobre ele também, porque esse cara é absurdo, cara, os filmes que ele fez, né? São muito bons, cara, né? Os filmes de Ele tem ação, uma vibe tipo Richard Donner. O sim, Richard Donner tem. conseguia fazer qualquer estilo É. sabe, de Superman na máquina Sim, mortífera. sim, Acho que ele sim, entendia o roteiro, entendia o que era uma boa história e sabia contá-la bem. sim, sim. E isso a gente também tá rareando. Tá rareando. Mas vamos voltar para o Eu, homem, senão a gente fica falando va- de uns satélites deixa eu que são só, deixa eu só, maravilhosos. já vou abrir pra galera aqui, deixa eu só contar uma história rápida do Richard Donner. Eu entrevistei o Richard Donner nos anos 90, uma coisa, não me lembro para que filme foi, um dos 500 mil Acho filmes que que ele fez. talvez o Timeline, um filme de viagem no tempo, que ele foi bem divulgado aqui no Brasil Puta, e acho que capaz. veio até aqui. Mas eu fiz nos Estados Unidos, a Inglaterra, a coisa. E foi a primeira vez que alguém me disse, porque ele dirigiu Profecia, né? O primeiro, né? Uhum. E eu Isso. perguntei pra ele, tava rolando na época, acho que a Profecia 3 ou 4, eu não me lembro, uma porcaria dessa. Eu perguntei pra ele sobre o filme, e ele falou: "Eu não vi esse filme". Aí eu falei: "Pô, mas você é produtor executivo". Aí foi a primeira vez que eu entendi que as pessoas recebem créditos só por eles terem feito os filmes anteriores. Lembra? É Isso. uma coisa bizarra. E É, às vezes, eu me lembro que a Isabela Boscov ela era editora da Sete, e eu publiquei a entrevista com o Donner, e ela falou assim: "Mas pô, como que ele não viu o filme se ele tá acreditado?" Eu falei: "Porque ele é produtor é, executivo, ele ganha o crédito, né, como um brinde, né, por ele ter feito o isso. primeiro filme, né? Aquilo nunca tinha passado pela minha É, cabeça que isso existiria." tem outros que ganham para, por exemplo, vamos dizer que essa live, como quem, por exemplo, você estava precisando do meu WhatsApp, beleza? Sim. Né, para marcar aquela primeira lá É, do Chuck. Quem passou foi o Sadovski. é. Então, como ele fez a ponte, só a ponte, ele poderia ser produtor executivo da live. Ele não Exatamente, é. trabalhou nem na continuação, nem na mais um É, brinde por ter feito é, a ação entre amigos, né? é, O Finder's é Fee, isso. né, É, dele é. foi isso, entendeu? São ter essas bizarrices, sabe? Aí Muito, você vê, muito. acho que durante muito tempo, acho que o Tim Burton ainda era produtor executivo de Batman, Deve aí ser. porque ele não podia largar, entendeu? Não Porque, deve nem ter tipo, visto os filmes, né? Ele não deve nem ter visto essa porcaria, né? Vamos, nada. vamos abrir aqui para a galera. Gente, quem quiser fazer perguntas, por favor, é só levantar a mão aí. Xará, já vou passar para o João, só uma perguntinha rápida para o André. Depois do Starship Troopers, depois não, né? O Instinto Selvagem é antes, né? Mas assim, o nosso amigo Paul Verhoeven, ele fez filmes muito legais em vários gêneros, né? Uhum. Espionagem, aquele L é muito legal, né? Eu preciso Sim, sim. rever esse filme, mas eu me lembro que eu vi no cinema e eu achei muito bom. O Instinto Selvagem é um drama erótico como tinha muito nos anos 90 e sumiu, né? Sumiu, é um É, gênero que desapareceu, é. né? Ele também tem um parentesco com 9 e meia semanas de amor, né? Só que Cara, do tem jeito muito. Verhoeven, né? Tem É. muito, mas Jade, lembra? Tinha 500 mil Sim. desses filmes. Atração Fatal. Os anos 90 foram pródigos, né? Em filmes de Thriller crime, sexual, né? crime É. barra sexual, né? Muito culpa desse cara aqui. Daqui a pouco eu vou pegar o. Não, tá aqui, peraí. O Brian De Palma que era o. Opa, deixa você voltar. Desculpe, galera, esqueci, devia ter pego esse livro aqui para mostrar para vocês. Muito culpa desse maluco aqui, né? Deixa eu ver se estão vendo. Joe Esterhaz, né? Nossa, Essa, esse fez dinheiro. Esse essa, fez dinheiro. Essa é a autobiografia de Joe Esterhaz, chama Hollywood Animal. Você já leu esse livro, Gordinho? Não, mas É, já é vai pro Kindle. absolutamente sensacional. Joe Esterhaz foi roteirista de Instinto Selvagem, né? Ele fez Showgirls também com Verhoeven, né? E o Joe Esterhaz, que fez uma. O Joe Esterhaz era crítico da Rolling Stone, né, nos anos 70, né, de música, né? E ele tem uma história foda. É verdade, e ele fez um filme maravilhoso com Costa Gavras chamado Music Box, com a Jessica Lange e o Armin Mueller-Stahl. Você já viu esse filme? Que o Armin Não. Mueller-Stahl, a Jessica Lange é uma advogada, que ela Uhum. vai, o Joe Esterhaz é de família húngara, né? A Jessica Lange faz uma advogada e o pai dela, que é o Armin Mueller-Stahl, que é assustador, né? O cara do crime, daquele filme de crimes lá, os russos lá do Cronenberg, Eastern Promises, né? Isso, sim. Ele é acusado de ser
de ter sido nazista e de ter mandado matar um monte de gente, né, na época, de ter sido chefe de um campo de concentração. E ela vai defender o cara e descobre que ele, não Uhum. vou ficar dando spoiler, Mas mas sim, sim. cara, os Esterhard escreveu esse livro, né, no Hollywood Animal, ele conta que ele escreveu o Music Box e depois de escrever o Music Box ele descobriu que o pai dele tinha sido nazista, cara. Cara, a história Caraca. é absurda, assim, cara. E depois ele descobriu que ele fez uma coisa inconscientemente, escreveu uma Uhum. coisa sem saber, uma história ficcional, e depois que ele descobriu, por meio de documentos e tal, que o pai dele tinha sido colaborador, tinha mandado um monte de gente para o campo de concentração e tal. Uma história absurda, assim, cara. Vale muito a pena ler. Livraço. Ele chegou numa época que ele ganhava 1 milhão para ler um roteiro, para ler, para abrir o roteiro de alguém. Assim, Exatamente. não, era uma época também de exagero nos anos 90, né? Que aí a gente entra em outra parada, né? A diferença dos anos 80 para os 90, quando É, nos 90, assim, comediantes como Tom Hanks, é, Jim é, Carrey, ganhavam, Arnold, estavam ganhando 25 milhões para estar num filme. é, E aí o é, roteirista diz: aí o roteirista, amigão, se esse bonito aí vai ganhar 25 milhões, mas ele vai ler o meu texto. é, Então, é, bora pingar um forte para mim também. Então, as coisas escalonaram, assim, verdade. inflacionaram nos números que nem nos anos 80 a gente tinha. Verdade, verdade, verdade. Vamos para as perguntas aqui. João, por favor, vou botar aqui o nome do livro do Joe Esterhazy, tá? Para quem quiser comprar aqui, quem quiser ler. Hollywood Animal. Hollywood Animal, de Joe Esterhazy. Cara, é muito legal esse livro. Eu preciso reler, cara. Grande figura. O problema de ler livro é que você não vai ler um novo livro, né? As coisas agora, o nosso tempo não está Ah, mais como era cara. o de Pô, mas antigamente, eu, né? eu li há tanto tempo, cara. Eu li um livro grande, cara. Ele conta a história, tem 700 páginas, assim, sabe? É, Ele conta ah, toda a roteirista solto, trajetória né? Assim, dele. Cara, ele foi, assim, acho que depois do Paddy Chayefsky, ele foi o roteirista mais assim, que tinha moral, né? O crédito dele era antes uhum, do diretor, escrito por uhum, Joe Esterhazy, antes de qualquer coisa, né? Era muito legal. aham. Primeiro o João, depois o Gustavo, por favor. João, Certo, estão me ouvindo? sim? Certo. Não, eu não navego muito por esse tipo de filme, né? Meus tipos de filmes. Eu revi o Robocop, que eu tinha visto lá, sei lá, nos anos 80, 90, e olhei Tropas Estelares. Eu não bateu para mim, né? Mas Acontece, acontece. eu achei extremamente caricato. É. Daí eu tentei explicar para mim mesmo como seria. Eu pensei, se fosse uma banda de rock, quem seria esse diretor? Eu só consegui pensar em Kiss. Se vocês fossem pensar numa banda de rock, qual seria, na opinião de vocês? A pergunta é legal, isso aí, hein? É uma pergunta legal. Porque, assim, o detalhe é que o Robocop já tem uma música muito forte, que é do Basil Poledouris, né? É, O é, compositor do Conan também. E eu acho que ele é. volta para o Starship Troopers Sim, também, não volta? sim, acho que sim. Ele, assim, a assinatura musical já é muito forte, mas, cara, rock and roll fica complicado, assim, de puxar alguém. Mas eu entendi Sa- o Sabe, caricato, porque sabe quem eu o acho? caricato... Hum. Podia Diga ser, lá. podia ser o Gwar, cara. Sabe o Gwar? Sabe, é uma banda que é estúpida, parece estúpida de propósito, mas os caras são inteligentes pra Ah, cacete. Entendeu? entendi, justo, Não justo, sei, justo. acho que pode ser uma coisa, Sim, né? Eles parecem que são os é. idiotas, mas eles não são os idiotas. Eles estão Porque fingindo de a idiota. caricatura é proposital, né? Assim, não tem nada mais IUP dos anos 80 que o cara que propõe o projeto do Robocop, que assim que ele ganha o bônus, encher a casa É, desculpe, de moças, né? De moças e de um Everest de pó. Porque era assim, aí é que entra a caricatura, porque é, os anos 80 eram isso, né? Quase bate também com American Psycho. American Psycho também é caricato, né? Os caras se matarem por cartão de visita, é, porque é na caricatura que você expõe o ridículo. sim. Expõe o ridículo das grandes corporações, expõe o ridículo do. Gente, a polícia é privatizada, É, que é algo mais caricato, ou que é algo é. mais satírico que isso, que a sua defesa depende do imposto, né? É. Então, Starship Troopers como Devil. Perfeito. É isso aí, é isso aí.
O Ricardo falou que. O Ricardo Abelleira estava aí falando que uma frase do filme, não sei de que filme, do Robocop ou do Starship Troopers, que deu origem a uma música do Ministry, é isso? Não é o clássico Bitches Leave que o Kurtwood Smith fala quando entra nessa cena e vê as moças sem roupa. Não, eu não sei. Você está sem som aí, Ricardo. É o Robocop. Robocop. Deixa eu olhar o Bom, chat aqui que tem uma. Quando o Ricardo, meu microfone, o microfone dele deu ruim. Bom, depois põe no chat aqui que frase é, só pra gente lembrar. Ó, Devil é sensacional, é uma grande ideia para, pode ser exatamente isso, uma banda que se faz de tola, Boba, maluca e tal, né? Mas tem mas uma tem coisa algo a por dizer. trás, assim, né? A Não, eu, gente, eu pensei também nessa parte dessa violência também caricata, aquelas cenas Robocop, quando o robô aquele metralha o cara lá na reunião, são sim, 500 mil tiros e o cara todo se debatendo. Então, por isso que eu veio um pouco do visual do Kiss, né? Um sim, Alice Uhum, Cooper, talvez, mas o Kiss com esse negócio de cuspir sangue, coisa assim. E o caricato, o Gene Simons sim, também é conhecido como um cara muito inteligente no sim, sentido comercial. certeza, certeza. Agora, sabe uma coisa que eu acho sensacional do Robocop? Já vou passar para o Gustavo, depois para o Lucas aqui. É essa ironia também com a mídia, né? Porque o filme é marcado também por telejornais engraçados pra cacete. Os anúncios são muito engraçados, né? Anúncio de. Ele já brinca com a brinquedo coisa do. bomba, bomba Brinquedo nuclear, né? boba, é. É muito bom, cara. É tipo. Não, do Assim, nada, do nada. E o presidente em órbita e ele fica em gravidade zero. Assim, o que que isso tem a ver com a cena que acabou de passar, entendeu? não tem uma coisa muito de cinema B, né, Xará, Hum. nos filmes do Paul Verhoeven, né? Por mais que. Tem a é, pô, produção, tem a. tem, cara. Eu fui rever também. Aí eu fiz uma sessão Paul Verhoeven como meu moleque. A gente viu Total Recall, né? Vingador do Futuro. Uhum. Que é um filme também, cara, dessa praia aí Pô, também, o total, Roger né? Corman poderia ter feito os três filmes. Poderia. Roger Corman O poderia. Roger Corman faria os É, três filmes. Sabe? faria. É, O Total Recall tem muito disso também, desses anúncios, essas brincadeiras, esses programas de TV. Que aí depois o nosso amigo Oliver Stone pegou no Assassinos por Natureza e ele tem a mão pesada pra fazer isso, né, cara? pô. O Oliver Stone, talvez por achar que os conterrâneos dele sejam burros, né, É, porque o é, americano médio não é lá muito dotado de inteligência, é. ele pesa demais na mensagem. Todos os Também filmes acho. dele têm uma mão pesada do tipo, É, amigo, eu já entendi. é. Mas talvez hoje em dia que as pessoas mal prestam atenção nos filmes, talvez hoje os filmes do Oliver Stone funcionem melhor, Sim, porque ele segura muito a rédea da sim, narrativa. sim. E enquanto isso, não como você falou, exatamente, quando ele foi usar, Não não era tinha aquela. verve. Exatamente. O Ricardo falou que o The Mind is a terrible thing to waste, né? Mas o do Isso, Ministry The Mind is a terrible thing to taste, né? Para isso, saborear, né? Que eles Isso, fazem um exato. isso, isso. trocadilho, né? É um É. trocadilho. Mas Não me, me le- lembrou, não me lembrei lembrava que na era do hora. Robocop, cara. Tem o cheirador, fala lá, o Yuppie, cheirador, que Isso. criou o Robocop, né? Que criou o Ele Robocop. fala, É, ele fala em o Miguel Ferrer, né? O ator, né? é, Miguel é, Ferrer, ele é é. primo, ele é primo do George Clooney, filho de José Ferrer, que é o José Ferrer. imperador do Duna do David Lynch. Essa é a Não sabia genealogia desses dele. Que parentescos, não. Eu louco, só né? lembro dele no Twin Peaks, mas não sabia Sim, desses parentescos, não. Mas é isso, ele falou em algum momento, eu não lembro quando, mas ele falou e eu lembrei na hora do disco do Ministry, né? É. Quando eu revi agora há pouco tempo. Não lembrava, cara, não lembrava. Muito legal. Vamos lá, posso Gustavo, depois contar Lucas. um Claro, detalhezinho do Robocop que claro. veio do Instagram do Kurtwood Smith. Olha Kurtwood só. Smith é o nosso querido Clarence Boddicker, o Tá vilão, demais. o Tá vilão do demais. meio, né? O Tá vilão do demais. meio, né? Tá demais, O é. vilão bitches leave. É, Ele, né? E depois virou o Red Foreman do Dead Seventh Show, mas ele na época não era ninguém. Esses são é. os primeiros papéis, então ele estava ganhando o
olha só, ele era o vilão, um dos vilões, ele ganhou o básico. Ganhava O baixo, teto. piso. Obrigado. Teto não, piso da categoria de ator, né? Uhum. Aí, nas cenas que eles testam as armas que eles roubam, aquelas que basta dar um disparo que explode tudo, um cara notou que a explosão estava muito próxima e eles têm uma reação natural de realmente se recolher. Eles encolhem o corpo porque o negócio explode muito próximo. E aí o Ray Wise, que também viria a ser vilão, o pai da Laura Palmer, e é um dos capangas, né? Ele é o único que ficou meio maravilhado e meio que um dos outros dá uma puxada nele, do tipo, amigo, tá explodindo, não é para ficar maravilhado. Aí o cara, um dos diretores, o assistente de diretor, chegou nem trailer, porque ele não tinha trailer, né? O canto onde ficam os assalariados. Disse assim, olha, Kurt, é o seguinte, a gente chegou lá, o produtor achou que vocês correram um risco desnecessário, assim, na verdade vocês estavam, ele não falou isso assim, ele falou, vocês estavam muito perto do fogo, então hoje vocês vão ganhar a diária de stuntman também. Ele, $400, que era o piso do stuntman, ele assim, peraí, vocês quase me queimaram, viu? Agora é o Kurt Smith lembrando ele assim, peraí, vocês me pagam quase $400 para eu pegar fogo para explodir em mim, isso vale $400? Aí eu lembrei da frase, I buy that for $1. Quer dizer, tem uma comparação muito mercantilista aí, né? Do tipo, o ator quase explodiu, I buy that for $400, né? É muito bom, né, cara? Muito bom. E esse papel fez o Kurtwood Smith, né, Xará? Fez, né? Ele inspirou um personagem do meu livro, tá? Ah, é? O Agnor, deixa eu mostrar aqui o jabá rápido. Claro, o Agnor dos Portões do Inferno é o Kurtwood Smith. Eu ouço a voz, ele é descrito igual ao Clarence Boddicker, com o olhinho miúdo, careca, com o cabelo aqui, e os ilustradores que fizeram os pôsteres e tudo mais, eu sempre mando referência fotográfica, eles desenham exatamente o tipo físico do Kurtwood Smith. Pô, assim, quer falar um pouco sobre Portões do Inferno? Explica pra galera o que é. é. Não, é só meu livro. Não, é só meu livro de fantasia, gente. Tem a minha trilogia na editora Rocco, Lendas de Baldur, é fantasia medieval, épica. Pronto, chega o jabá. Muito legal, muito legal. Vamos lá, Gustavo, depois Lucas, depois Márcio. Gustavo, por favor. Vamos lá. Boa noite a todos. Eu conheci, acho que os filmes do Paul Verhoeven antes do próprio Paul Verhoeven, né? Quando assisti pequeno Robocop, Tropas Estelares, eu nem fazia ideia de quem era esse holandês maluco, né? Acho que a primeira lembrança que eu tenho de um filme dele, acho que é O Soldado de Laranja, que eu tinha aquelas revistas Video News que mostrava os VHS, e eu lembro de uma foto que tinha do Soldado de Laranja, antes do Robocop até, né? Aí eu vou discorrer agora sobre um tema que a princípio não tem nada a ver com o Paul Verhoeven, mas calma que eu chego lá, né? Só vou fazer um roleio. Antes eu vou citar, o Robocop foi um filme que me marcou bastante, né? Mas só para tirar um peso aí da cabeça do André Gordillo, que ele deve estar louco para falar, para colocar o assunto em pauta, né? O meu filme da infância era Guerra nas Estrelas. Beleza? Isso daí só foi para tirar esse peso da cabeça, que eu sei que você gosta muito e deve estar louco para falar. Mas um outro tipo de filme que eu gosto muito são filmes de amadurecimento, né? Eu sempre gostei. Desde filme tipo Clube dos Cinco, Primeira Transa de Jonathan, Último Americano Virgem, que é do Boaz Davidson, que também fez a série, acho que é israelense lá, o Esquimó Limon, e Jovens Loucos e Rebeldes, né? E o American Graffiti, do George Lucas, que quando eu descobri na adolescência foi aquele filme que pirou. Eu falei, nossa, é o melhor filme do cara, né? Aí, até que finalmente chegou no Sem Controle do Paul Verhoeven. Não sei se vocês assistiram esse filme. Qual é o Sem Controle? Esse é aquele filme também de turma, de amadurecimento, que é uma... Mas é holandês, né? É da fase holandesa dele, não é? Holandesa. Tá. É um filme sobre... Eles são um bando de amigos, que eles são motociclistas. Esse eu não vi. Eu não lembro de ter visto esse filme.
Cara, e esse filme aí foi bem polêmico na época. Sabe, você imagina ele fazendo um filme desse tipo, o Paul Verhoeven na fase holandesa dele, né? Sim, É um filme teve muito problema, tipo, foi na mesma época do Parceiros da Noite do William Friedkin. William É um Friedkin. filme que teve bastante problema com a comunidade gay, Tá. com as feministas. Olhando hoje, são dois filmes que eu acredito que eles ganham bastante, que se na época eles foram atacados, hoje você assiste e você vê que ele estava criticando justamente esse machismo, é, é aquele, é aquele estilo dele, né? E nessa época também tem um rumor, na época o Spielberg queria trazer o Paul Verhoeven já para no começo da década de 80 ele queria trazer para Hollywood. Ele acabou trazendo, acho que no Conquista Sangrenta, acho que Tá. tem o dedo do Spielberg, apesar Legal. de ser um filme feito na Não Europa, né? sabia. Não sabia. É. E nessa época, o Paul Verhoeven, o Spielberg, ele estava louco para sugerir o Paul Verhoeven para o George Lucas para o Retorno de Jedi. Era o. Teria sido interessante mesmo. Esse é interessante. Só que Muito. aí ele assistiu esse Sem Controle que eu falei e ele mudou de ideia É. na hora, né? Falou, não. Eu tenho que colocar Ewoks. Não dá. Aí tem uma frase que eu vi num documentário, o Paul Verhoeven comentando, né? Que é muito engraçado, que ele comentou assim, certamente eles pensaram que os Jedi começariam a transar. É. Ou- Não, olha só, eu acho, aí eu vou até para um lado. Todo mundo esquece que os Ewoks são canibais. Eles iam cozinhar Sim. o Han Solo, gente. Assim, canibais não. Canibal é quem come a própria espécie. Eles são É. apenas carnívoros. Eles iam comer Carnívoros, seres humanos. É. Né? E a Leia ganha um vestido que acho que deve ter pertencido a uma outra refeição, porque como é que os Ewoks tiraram um vestido para ela, entendeu? Então, agora, por que eu estou comentando isso? Porque eu acho que a versão do Paul Verhoeven teria eles devorando alguém, entendeu? Certeza. Assim, então, Certeza. Certeza o que absoluta. impediria a venda de bonecos da parte do George Lucas. Né? Maravilha. Vamos lá. Lucas, depois Márcio, por favor. Opa, boa noite a todos. Boa noite. Bom, o Robocop ele é um dos meus filmes favoritos da vida. É um filme perfeito Tá, homem e certo. cada vez que eu assisto eu tenho mais essa certeza. O Starship Troopers eu adoro também, mas gosto menos. Só que é um filme, assim, eu sou fascinado pela ironia desse filme, né? E parece que na época, vocês me perdoam, eu tive que sair um pouquinho antes, eu não sei se Imagina. vocês chegaram a comentar sobre. Mas na época ninguém entendeu esse filme, aparentemente. Eu não vi na época, eu vi anos depois e revi agora, né? E eu vi uma crítica no Letterboxd que para mim é a descrição perfeita desse filme, que é o filme mais brilhante disfarçado de filme idiota de todos os Sim, tempos. sim, sim, sim. Olha, é o seguinte, eu não creio que a recepção na época foi de não ter entendido. Eu acho que, pelo contrário, as pessoas não perceberam É. o filme. Eles entenderam que era um filme de ação, tanto é que virou desenho animado, tem gente que teve desenho animado de Robocop, para um público que, pela censura americana, não poderia tê-lo visto. É. Teve boneco da Gladys Leach aqui no Brasil, mas teve lá fora. Então, sabe, ele foi entendido, o estúdio ficou feliz. O estúdio viu, opa, temos o nosso exterminador, temos um outro exterminador do futuro, um ciborgue agora do bem, que mata geral e mata bandido. E é isso. Aí, então, fez sucesso, foi entendido. Agora, eu acho que o que você estava falando das ironias é que não foram percebidas por pessoas mais atentas, né? Agora, você não acha, Xará, o seguinte, esse filme é de 87, tá? Então, assim, esse é um filme que critica o período que estava rolando nos Estados Unidos naquele período, naquela época, né? Ele critica o Reaganomics lá, ele critica, né? Reaganomics, exatamente. Ele critica... Privatizar a polícia, né? Exatamente. Então, assim, é muito difícil você perceber a ironia sem um espaço temporal também, né? Porque o cara está criticando uma coisa que está acontecendo naquela hora ali,
né? Então, eu acho que para uma plateia moderna, essa pergunta é muito legal do Lucas, né? Para uma plateia moderna vendo o Robocop hoje, eu acho que eles captam muito mais facilmente essa coisa do que a gente captou vendo em 87, né, cara? Com É. 18, 19 A anos. piada estava muito em cima, né? Assim, Exatamente. A gente não tinha nem a referência, sabe, do que era o Reaganomics, do que era essa coisa da década do eu nos Estados Unidos, né? Que foram os anos 80, é, né? O filme é é sobre o isso, Me Decades. basicamente. É. É. A Então, única coisa que eu pesquei na época foi o Yuppie, que eu já entendia que era sim, a sim, figura e sim. tudo mais. Eu disse, é isso que os caras fazem, sempre terno de ombreira, De ombreira, moças, e, pô, era isso, é. e super sucesso, né? Porque tem também. Olha só, ignore que são uma disputa de projetos de robôs para policiar, né? Ali uma disputa corporativa de puxar o tapete do coleguinha do seu trabalho. Porque Claro. o projeto de um foi aquele que deu aquele merdelê. Mas É. digamos que não fosse um robô que matasse. Vamos dizer que fosse um smartphone, né? Que o cara está fazendo a apresentação global do É. smartphone e o smartphone não pifa. Aí o outro coleguinha diz assim: agora eu vou entrar com o meu projeto, que fulaninho vai cair, o É. chefe da empresa, o CEO, vai cortar ele. Quer dizer, ainda tem essa batalha corporativa, essa batalha totalmente Sim, corporativa, anos sim. 80, e que deu no que a gente, nessa cultura que a gente tem hoje, né? De ambiente tóxico, de Sim. trabalho, estava tudo lá. É. Como eu estava brincando, ignore que são robôs que É. vão matar a gente. Pode ser qualquer coisa, pode ser um carro, podia É. ser. Ele coloca isso, ele desnuda para a gente o ridículo do mundo corporativo, ou a sanha assassina pelo ubercapitalismo, É. que nem era ainda ubercapitalismo como a gente tem hoje, né? É. O Ricardo Bego tá falando Perfeito. do jogo, é o game, né, do David Fincher que você tá falando, não? É, né? Não, 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 a gente está falando no chat, é é. o jogo do MSX, que eu joguei também no meu Ah, tá. Expert, o Ah, Robocop. tá. Tá. Eu não manjo Só, nada de jogo. Agora, deixa eu só um parênteses. A gente falou do nosso amigo Oliver Stone, como ele tem mão pesada, né, para ironia, essas coisas. Ele fez um filme também sobre o mundo Yuppie, né? Mas aí ele tem que chamar o filme de Wall Street, poder, né? Ele quer dizer, ele não consegue fazer um filme, né? Discreto. Robocop é exatamente um filme sobre Wall Street também. É um filme, né, sobre aquele momento da década do eu, a Reaganomics e tal. Eu até gosto do filme Wall Street, acho que tá super Também. legal. Charlie Sheen tá legal pra cacete, Michael Douglas tá foda e tal, Daryl Hannah, mas ele tem que botar o nome do filme exatamente o que o filme é, né, cara? É. Ele não tem ironia nenhuma, né? Ele não é um cara irônico assim, né, como o Paul Mas se você Verhoeven é. fizer a colagem dos dois filmes, né, do Greed is Good, Sim, é isso, olha. é, Não funciona um tira-robô, funciona outro, porque o é. importante é as ações da empresa. As ações da empresa não podem cair. É isso aí. Cara, obrigado por você ter me lembrado de um filme também de 87 Exatamente, e que do mesmo também ano, né? É, da mesmo ano e estava tocando nessa veia, quer dizer, era um assunto, era, era uma realidade, né? E acho que era. não é por esse ano que saia o livro do Trump, o The Art of the Deal, não é de 86, 87? Eu acho Cara, que tá? deve ser tudo daquele mesmo período ali, cara. É o período da ombreira, cocaína, Wall Street, é isso aí, cara. Entendeu? É. É isso aí. Aliás, o Aprendiz é um filmaço, tá? Pô, E eu adorei, cara. Eu O adorei, Sebastian cara. Stan está algo assim do tipo recebendo, assim, Ué, e o cara que faz, do, o cara que faz o Sam Cohn lá, como é que ele chama? O cara do Succession, do né? Succession. Acho que Pô, ele ele tem tá um nome triplo, né? fantástico, cara. Tá O cara fantástico. tá demais. Esse filme, Mas eu adorei esse filme, cara. o desafio do Sebastian Stan era o maior e o pior, que era É, não é, cair na é, caricatura. é, Ele é, sempre para 2 tons antes da caricatura é. do gestual. Verdade. Então você vê que ele tá segurando para a gente. É tão fácil de parodiar É, que eu não posso parodiar, senão vai ficar é. ridículo. Eu A tenho que gente, atuar como se eu fosse ele. Foi muito bom. a Foi gente muito tá bom. falando do o aprendiz do Ali Abazi. É muito talentoso esse cara, hein, cara, né? Ele é muito bom. Ele fez, Uhum. né, o cara que fez o Border e tal. Ele é muito bom, esse cara, né? Vamos lá, Márcio, André, depois André, Pedro. Claro, só um ponto sobre o que eu falei, claro. porque eu estava me referindo, na verdade, ao Starship Troopers, com relação a ninguém ter entendido na época, né? O Ah, Robocop eu não tá, cheguei a me tá. inteirar sobre,
Mas o Starship Troopers eu vi que ele foi muito criticado, chegaram até a acusar ele de fazer uma propaganda para o fascismo. Isso, é verdade. Sim. Cara, isso me lembra, e aí a gente vai, já que a gente falou de bandas, né, que o Front 242, que é a minha banda predileta, né, Demais. e cujas letras sempre falaram contra autoritarismo, totalitarismo e tudo mais, só que como eles se vestiam da forma do que eles satirizavam, quem não ouvia a música, eu não entendia as letras, quem os julgava por serem belgas, carecas, tudo mais, assim, essa banda é neo. Não, gente, eles estão zoando, eles estão criticando, mas aí tanto é que eles depois trocaram para um uniforme de lixeiro. Eles trocaram a roupa marcial, mais tática de combate, e ficaram mais para o lixeiro cyberpunk, entendeu? Com os neons e tudo mais, para cortar isso. Então, você está certo, tem um gatinho aparecendo, olha um gatinho, eu sou um idiota com gato, cara. Só porque eu vi um siamês, eu já estou todo bocó aqui. Mas, enfim, você tem razão. No filme, ele foi... Assim como a obra... Sabe por quê? O problema é que a obra traz esse lastro. A obra do Robert Heinlein já sempre foi dita como pró-fascista ou pró-militarismo, que é um orgulho servir essa coisa. Tanto é que o Starship Troopers, aí o meu xará não é dos games, mas eu sou... influenciou muito o Warhammer 4000, que é um jogo de miniatura e também jogo de videogame, mas nasceu como Wargame. O Helldivers, que agora também foi um jogo de sucesso, é tudo filho do Starship Troopers, sabe? Sim, homens com super armaduras espalhando o militarismo pela galáxia. Então, aí quando o Verhoeven foi fazer, ele já trouxe essa pecha, mesmo que ele tentasse satirizar ou quebrar um pouco disso. Acho que era inevitável ser mal interpretado, no caso. Mas é o meu jeito de ver, não sei o teu. Vamos lá, Márcio, depois Pedro, Moacir e Vinícius. Márcio, por favor. Olá, boa noite a todos. Beleza? Então, sobre o Robocop, a época eu não assisti, eu estava acho que com 87, né? Eu estava acho que com 13 anos, e eu lembro que eu tinha aqueles anúncios no SBT que ia passar, acho que o Robocop, se não me engano, acho que era, acho que era no SBT, né? E por ocasião que o André foi falar que até agora esse debate sobre o Robocop, sobre o Paul Verhoeven, eu acabei assistindo agora há pouco no stream, né, o Robocop, né? E não sei, eu vou meio que por essa linha também de sátira às instituições e tudo isso, né? Mas em relação ao Robocop, o que vocês acham? Tem um lugar reservado? Claro que tem, mas um lugar reservado com mais, digamos assim, vai ficar marcado como um filme de muita qualidade, ou por ter essas ironias, de vez em quando até esbarra em umas atuações canhestras, vai ter um lugar de seriedade no futuro Robocop. Eu lembrei agora há pouco de um paralelo que eu traço, por exemplo, não sei se cabe esse paralelo, com o Blade Runner, claro que é outra história, mas que o Ridley Scott tem uma pegada talvez um pouco mais sofisticada. Dá para traçar algum paralelo entre Blade Runner e o Robocop, ou é descabida essa minha análise? Não, eu não, acho porque que ambos envolvem ciborgue, né? Ambos envolvem um humano artificial controlado por uma corporação. Né? O Roy Batty e o coitado do Murphy, agora Robocop, não diferem muito. Né? Tudo bem, um é um ser humano artificial, o outro é um ser humano ressuscitado para trabalhar no dia seguinte. Né? Aí eu acho que eles conversam, André. Assim, eu fui atropelando, porque eu adoro juntar os dois filmes. Eu adoro juntar. Na verdade, para mim, tem a tríade cyberpunk, que é Blade Runner, Exterminador do Futuro e Robocop. Ambos têm um ser artificial na trama. E a relação deles com os humanos é completamente díspare, o que é muito legal para você mostrar que o mesmo tema serve para você contar várias histórias diferentes, apesar de você estar discutindo até ali a humanidade, né? O Reese falando, olha, não dá para discutir, ele é completamente artificial, ele não quer ser humano. Né? O T-800 não quer ser humano. O Robocop, ele quer voltar a ser humano. E o Roy Batty quer ser considerado como humano. Olha que temas maravilhosos em 3 filmes cyberpunk.
mas eu me animei demais. Vai, Sim, André, por não, acho favor. demais, acho perfeito. Acho assim, cinematograficamente, os dois filmes são um pouco diferentes, porque eu acho que o Robocop ele tem uma pegada mais de cinema noir, né? Ele tem uma. Robocop não, desculpe, o Blade Runner, né? Ele tem mais essa coisa do filme noir antigo, dos anos 40, né? A coisa da sombra e tal. O Robocop, para mim, assim como Starship Troopers, é uma homenagem também ao cinema de monstros e robôs dos anos 50, né? Eu vejo muito isso, né? Os monstrões, né? Eu não sei se o André concorda ou não, né? Mas são bem diferentes, né? O Robocop, o Blade Runner é quase toda passada à noite também, né? O Robocop não, tem muitas cenas diurnas, né? Ele não é um filme no ar, né? Como o Blade Runner. Mas eu acho que os dois têm. Talvez o Blade Runner seja mais por ser mais poético, digamos assim, tem lá a chuva, as lágrimas na chuva, né? Que para mim parece letra do Whitesnake, né? O Whitesnake tem uma letra, né? Aham. Que é eu Para, choro André, na para, André, chuva, né? É meio, para, André. mas é verdade. Ué, não É, é, tem? o- é, o- é, o- Não é o tem? filme da minha vida. Eu Blade sei, Runner é o mas filme ele da fala minha a letra do vida. É, Whitesnake. Eu tô chorando na chuva, são as não, lágrimas na chuva. Pode ser, mas ele faz. O Whitesnake não tem? É e, Vai. cafona! É, é, mas, É cafona. O cara mas tá morrendo, ele quis ser cafona. Deixa, é o momento dele ser cafona, pô. eu acho que Blade Runner é extremamente existencialista, ele tem um fundo até de romance. Eu não vejo muita ligação no Robocop assim numa camada mais profunda, talvez no visual, tudo, mas Blade Runner é extremamente existencial, é o filme Mas mais vi O todas Murphy as também quer versões. recuperar a humanidade dele. O Murphy visita a casa. é, Ele não teve o direito de Não, morrer. é, Ele não teve o direito de morrer. Olha, assim, o outro não tem o direito de viver. é. O Roy Batty não tem o direito de viver, porque a vida dele dura 4 anos. O Murphy não teve o direito de morrer. Assim, eu tô vivo de novo e eu não É. sou eu. Tô sendo usado. Ele virou o Roy Batty. Olha só. Ele sai de Murphy para Roy Batty. Ele era um ser humano, virou um morto-vivo, e um morto-vivo a trabalho de outros. O Roy Batty é a mesma coisa. Eu não era ninguém, eu fui criado É. artificialmente e eu também tenho a vida minha é de uma empresa. Os dois da mas, vida deles é de uma empresa. ma- mas ele busca muito assim a função até da onde eu vim, ele procura o criador dele, ele vai, tem toda essa parte Porque a busca é de diferente. O Roy e, Batty ainda não é ninguém. O Murphy foi alguém e estava tentando voltar a ser quem ele era. Os dois foram roubados de duas coisas diferentes, né? Aliás, não, o Roy Batty nem foi roubado, o Roy Batty não ganhou. Sim. O Roy Batty ganhou uma vida, mas ela vai ser roubada daqui a 4 anos. Né? E Verdade. o mas Murphy morreu e roubaram o direito dele de morrer. Mas eu sempre me perguntei, o pessoal, a grande dúvida do Blade Runner era, Deckard é um androide ou não? A minha pergunta é, qual a diferença entre um androide e um ser humano? Porque os dois são entidades biológicas, a princípio os dois têm uma construção e os dois têm aquela visão do final, da morte, né? Que é a base do existencialismo. Sim. Realmente eu estou tomando a posição de um fã Não, extremo do Blade Runner, Não tem mas, problema. Até porque imagina. eu também mas gosto eu, bastante, mas Somos todos, assim, é. acho que os filmes, por serem cyberpunks e por lidarem com vida artificial, eles têm princípios iguais. Ó, por exemplo, eu queria ver os diretores trocados. Eu queria ver o Paul Verhoeven fazendo o roteiro de Blade Runner, adoraria ver, e adoraria ver o Robocop do Ridley Scott. Sim. Assim, seria um sonho para ver o que eles trariam de diferente. Muito legal. Ridley Scott é outro, né? Começa na Inglaterra fazendo duelistas e tal, depois vem para os Estados Unidos e ele faz um monte de filme de gênero, né? Esse cara é o bam 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 de cinema de gênero, né? De Alien, Uhum. fez tudo, né? Fez tudo, né? Impressionante. André, você falou desse charme de filme B do Robocop. Sim, Ele me lembra um pouco o Tokusatsu também, né? Não sei se tem desculpe. uma influência. Qual? Desculpe. Tokusatsu, esses coisas japonês aí, antigão, Jaspion, tipo Spectrum Jaspion, Man e essas Claro, coisas. Ultraman. mais óbvio. Em alguma Sim, medida me lembra, né? sim, não, mas eu acho que é total, assim, total. E tem uma coisa seguinte, aquele robô, desculpe, tem muita gente para falar, mas vou falar rapidamente.
a animação dos robôs, tá? Não do Robocop, mas daqueles outros, o adversário do Robocop. O Ed 209. Cara, aquilo ali é Harryhausen puro, cara. Se vocês já viram Jazão e os Argonautas, né? Esses filmes que são feitos com massa, né? Que o Ray Harryhausen fazia nos anos 50, né? Xará, isso aí, Isso, né? Anos 50, né? isso. Jazão e os Argonautas, Fúria de Titãs, o As sete primeiro, viagens de, as as sete sete viagens viagens. de Simba. Exatamente. São filmes todos com animação de massa e animação stop motion, né? Como chama. Cara, quando você vê o Robocop, aquilo me chamou muita atenção, cara. Aquilo ali é uma homenagem, sem Não. dúvida nenhuma, a Ray Harryhausen, esse Mas cinema, né? quem fez foi o Phil Tippett, se eu não estou enganado. A Sim, intenção era que era a melhor maneira de mostrar a performance robótica sim, era ser robotizado, exato. né? Era ser robotizado. Tanto é que os cortes são muito inteligentes, né? Porque o robô realmente, tanto é que o truque é fazê-lo cair da escada, porque ele não É, consegue é, colocar o pezinho, é, né? é. E é exatamente essa noção. E o Robocop você nunca vê ele subindo escada também, né? Porque ele não. Ou é Sim, o pé, porque aí é o pé só com o ator com a é, perna, né? é. Porque ele não se movia. Uma coisa que o povo também não nota no Robocop é que, como é Detroit, e Detroit é a cidade automobilística dos Estados Unidos, o Robocop tem um chassi, né? Ele não é exatamente um ciborgue como você pensaria um ciborgue. Ele parece um Transformer, ele parece Parece. meio um carro, né? Como se a cidade então ainda tem isso no design, né? Tudo bem, o design do Blade Runner é superior, é aplaudidíssimo, tudo bem, tudo mais, mas a gente não pode deixar de pensar nesses detalhes que o André falou, por exemplo, de usar o stop motion para passar a ideia da robotização. Isso é detalhe técnico, detalhe artístico técnico. O caso do design do Robocop se bater com a cidade, né? Que é uma cidade automobilística. Então, essas coisas também entram. Ou seja, não é um filme jogado desculpa, a moda caralha. Ele é pensado nesses detalhes, né? Tem artistry, né? Tem arte em tudo quanto é pequeno toque, né? Tem sim, e isso aí para o grande público, às vezes, a pessoa não consegue verbalizar por que que ele sente alguma coisa, mas ele sente, né? É legal Uhum. isso, né? Tipo, eu concordo com você, cara. Eu acho que tem sim, tem um O senso coldre é um artístico ali. porta-luvas na perna, né? A perna abre como se fosse um porta-luvas, É, sabe? Tipo, é. Tudo é pensado, eu concordo contigo. Vamos lá, Pedro Moacir, depois Vinícius. Pedro, por favor. Boa. Não, acho que dois pontos só que eu queria trazer. Um é que eu acho muito interessante, por exemplo, quando eu fui assistir Robocop, eu já sabia o que era Robocop, né? É engraçado como a influência dele, eu acho que vem muito de. Parte da influência dele vem muito de, sei lá, uma mercantilização que vem depois, que tem sequência totalmente nada a ver com o filme original, que tem boneco, que tem videogame. Assim, o filme não é uma crítica ao consumismo, mas é parte dessa crítica também ao liberalismo É, desvairado, né? E, assim, a influência se sobrepõe a isso, né? Tem vários filmes que eu fiquei pensando depois, por exemplo, aquele psicopata americano, né, que critica um tipo de comportamento e depois hoje em dia é exaltado pela comunidade Red Pill, por exemplo. O cara sim, virou um ídolo dos caras, sim, né? sim. E o segundo ponto que o Lucas falou, e eu acho muito interessante de Starship Troopers, é que eu gosto muito, eu gostei muito de pesquisar sobre esse ponto que você trouxe do como o pessoal encarou naquela época, né? Eu vi muito, assim, o que eu senti muito nas críticas contemporâneas, né, do período que eu li, era que, assim, até os críticos que, pô, beleza, isso aqui é uma sátira, mas não gostavam, eles se sentiam mal, eu acho, porque no Robocop, você tá torcendo pro Robocop, que é o bonzinho contra o liberalismo ali, né? E no o Starship Troopers, ele te força a torcer a favor do fascismo ali, né? Hum. Digamos assim. Então, eu acho que parte desse desconforto vem um pouco disso. Óbvio que são filmes com estilos diferentes também, mas eu fiquei pensando, sei lá, é, aqui no Brasil, por exemplo, teve o Tropa de Elite, que eu acho que é muito diferente o jeito que as pessoas percebem o Tropa de Elite na época que foi lançado, com uma visão contemporânea hoje em dia, Sim, né? Parte daquilo que você falou de, pô, é difícil você notar o que você está vendo e notar
como isso Quando a reflete. sátira é muito em cima, quando a sátira é É, muito em cima, né? Quando é só o distanciamento traz, né? Exatamente. é interessante E essa que você traz sobre Tropa de Elite. Acho que você tem razão. A perspectiva sobre o filme foi mudando, né, com o tempo, né, com as pessoas. Na época foi uma, depois a galera começou a politizar muito o filme. Também tem muito a ver com o Brasil, também essa coisa dessa polarização que a gente vive, ficou contra ou a favor. Hoje, cara, você fala mal do Neymar, você é de esquerda. É louco isso, né? Eu sim, zoei o Neymar, fui chamado de petista no Twitter, né? Quer dizer, é muito Não, é ele só não bizarro, joga assim. bola nenhuma. Eu sei. Não importa em quem ele vote, entendeu? Exatamente, mas eu digo, o cinema, o Tropa de Elite também rolou isso, né? A mesma coisa, né? É bizarro, assim, né? e vira É, uma teoria da ferradura no final, porque aí o José Padilha vai lá e faz um remake totalmente nada a ver de Robocop. é, e, Cara, e- nossa, é e- verdade. nossa. E Pedro, tem uma coisa que você falou que eu até vou discordar. Acho que as pessoas não torcem pelo Robocop por ele ir contra o liberalismo. Acho que eles contam porque a jornada do herói é muito simples. É, Ele foi morto e ele quer se vingar. é, Isso aí estão todos os filmes do Chuck Norris estão aí, todos os é, filmes de Charlie Bronson estão aí. E ele morre com requinte de crueldade, sendo que mostra que ele é bom pai, que ele é o policial que não é corrupto. Aí, de repente, ele morre daquela maneira e você diz, meu irmão, ele tem que passar todo mundo. E ele passa os caras muito mal. Tem é, gente jogada em ácido, tem o é. outro cara furado, tem o outro cara que é puxado pelo cabelo. É É. assim, a cena dele na fábrica de cocaína é uma coisa maravilhosa. Ele dá tiro sem olhar. É. Assim, os caras caem que nem moscas. E aí o tema do herói, o Base Poledor já está de pé, a orquestra já está de pé, tu já está de pé no cinema. Eu Ah, disse sim. isso mesmo, passa todo mundo. É, Aí ele pega o cara, ele atravessa o Clarence Boddicker, o próprio é, Kurtwood Smith ganhando piso é, por 3 portas, sabe? 3 portas, a cara do cara fica toda ferrada. é. Então, acho que é por isso que você torce, sabe? É a catarse, é isso mesmo. Depois é que você nota o que está acontecendo ali, entendeu? Mas vamos nessa. Agora é legal, a gente podia um dia fazer uma sessão de cinema cocainômano dos anos 80, né? A Hollywood e a cocaína, porque é esse período aí, cara. Tipo, esse filme uma piração, né? Tipo, tem tantos Uhum, filmes aí no meio dos anos 80 que são assim, tem alguns que são muito mais evidentes, Scarface e tal. Agora, né, sim. muitos filmes do Platoon, né? São todos filmes Uhum. feitos ali naquele período e que parecem aditivados, né, os filmes, né, digamos Parece. assim, né? Até a série Miami Vice parece, né? Porra, Porque era Miami Miami Vice. Vice, né? Pô, sabe? Tipo, né? Porra, era Vice Squad, né? Então, É. é uma década de pó. De pó, de pó. Tinha a música da época, né, cara? Pelo amor de Deus, você ouve a bateria de Born in the USA, cara. Pô, Uhum. não tô falando que o Bruce Springsteen é Não, adepto, não, não, mas eu digo não, não, a não. sonoridade, eles chamavam de cocaine Ninguém estava drums, né? puro. É, Cocaine drum. Aquele um reverb de um é, ano, né, de reverb na é. bateria, né? Ninguém estava puro batendo, né? Estão pedindo Scarface na sessão Cinemateca. Vamos fazer. A gente já fez alguma coisa do Brian De Palma, mas vale muito a pena fazer. Vamos lá então, Moacir, Vinícius e Ricardo. Por favor, Moacir. Boa noite a todos. Sobre o Robocop, depois revendo o filme, eu achei interessante. Até o pessoal comentou aqui no chat. Eu, pelo menos, vi várias vezes quando eu era criança e passava na televisão direto. Filme assim, Cara, violento pra caramba, né? E a galera assistia depois do domingão, depois do mocotozinho do almoço, sentava para assistir o a, fami- Robocop, né? a A família vendo família. o cara sendo jogado no ácido, né, e derretendo, né? Exatamente. É interessante, né? É. Eu sou de 87, sou um pouco mais novo que vocês, mas eu vi várias vezes esse filme, adorava, achava o máximo quando ele passava assim no domingo, É. depois depois do Esporte Espetacular. Mas E você tocou eu num ponto queria. interessante. Desculpe, antes de você fazer, você tocou num ponto interessante. Esses filmes também, eles são falados até hoje por causa da TV e por causa da videolocadora, né? Por Uhum. causa, né? Isso é uma coisa fundamental. Por causa do SBT, por causa do Domingo Maior e por causa das videolocadoras. Então você tem um ponto muito legal aí, Moacir.
Hoje em dia é difícil Tropas um filme vingar Estelares. dessa forma, né? Hoje em dia é muito difícil de um filme vingar dessa forma, Não de tem, entrar no inconsciente não coletivo. tem, Não tem não mais. tem. Não Filme, tem mais. não tem mais. Filme em TV aberta, André, não tem mais o mesmo peso que tinha, né? Quando com o Homem-Cobra, Gangue dos Doberman, né? Esses filmes Pô, que... a gente só Pois é, lembra o por causa Tropas disso, fenômenos Estelares. locais. Fala, Moacir. Tropas Estelares eu não lembro. O Tropas Estelares eu não lembro de ter visto na TV, mas eu lembro de ter alugado já em DVD, É, né? é, Deve ter sido em 2002, 2003, por aí. E é. eu queria, assim, só falando um pouco mais sobre Paul Verhoeven, eu queria saber o que que vocês acham de Showgirls, que foi um filme que eu, assim, nessa pegada do Robocop, do Tropas Estelares, eu vi, porque ele tinha entrado recentemente no Prime Video, né? E eu li também que ele foi um filme que foi destroçado, né? Mas, assim, pelo menos na minha opinião, vendo o filme, ele não é um filme tão ruim assim, né? Como talvez trataram ele na época, né? Eu queria saber o que que vocês acham dele. Quer ir primeiro, Xará? Vai lá. Não, pode ir, pode ir. Já estou falando a Olha, versa. Depois eu entro com o eu, Showgirls. eu não vejo Showgirls desde que foi lançado. Eu me lembro que na época ele foi considerado um filme muito mal feito, né? Que a atriz era horrível e tinha o Kyle MacLachlan lá do Twin Peaks e tal, né? Fazendo o interesse amoroso. Foi um filme muito zoado, assim, né? Mas eu acho que isso também foi tipo uma reação ao sucesso do Verhoeven com Instinto Selvagem, né? E com todos os filmes que ele fez nos anos 90 e muito um backlash a esse cara aqui, né, que escreveu Showgirls, né, o Joe Uhum. Esterhaz, né? Porque eu acho que o Joe Esterhaz, ele foi um cara meio cancelado antes do tempo, posso estar enganado, entendeu? Mas o Showgirls é um filme que foi considerado machista, né? Um filme, talvez um dos primeiros filmes a ser detonado por causa da posição dele, eu acho, né? De que ano é o Showgirls? Começo, finalzinho dos anos Então, é 90? 95, 95. antes dele se redimir e voltar ao gênero, digamos assim, ao voltar Sim, para os sim, Tropas Estelares. Ele sim, sim. estava nessa da putaria, né, vamos É, dizer, putaria soft, que era é, o Instinto Selvagem, e o poderia hard também nada, né, mas do é, Showgirls, é. mas que era para mostrar esse lado. E, gente, não tem filme mais Paul Verhoeven que Showgirls. Por Não, isso que não ele tem. foi pessoalmente receber o prêmio, a Framboesa de Ouro de É, pior diretor. Ele é, disse, amigo, o filme sou eu. Se vocês não gostaram, estão me dando um prêmio por isso, eu vou aceitar, porque esse prêmio me valida. é, Eu estou certo. Eu acho que ele pensou isso. Vocês não estão me zoando. é, Esse filme, esse prêmio mostra que eu estou certo. Este é o meu filme. Então, o DNA, agora, se ele faz sentido, se ele não faz, ele é autoralíssimo. é. E, de novo, ele já estava fazendo um laboratório de atores ruins para trabalhar no Tropas Estelares. Acho que a partir de um determinado momento, ele diz assim, minhas histórias são maiores do que os atores. Eu vou chamar gente ruim, entendeu? Porque eu quero só plástica. É quase um anti-Hitchcock. O Hitchcock também usava os atores como plástica, só que ele usava os atores bons e bonitos, mas que lhe obedeciam. Né? O Verhoeven foi pelos bonitos que lhe obedecem, mas que são uma anta para trabalhar. Então vamos lá. Vinícius, depois o Ricardo, depois o Gustavo. A gente está se aproximando do fim aí. Por favor, por favor, Vinícius. Opa, beleza. Boa noite a todos. Boa noite, Andrés. Boa noite. A pergunta que eu queria fazer para vocês, no caso, é sobre o Tropas Estelares. E aí o André com o Barcinski com certeza já trabalhava já na época, né, com cinema, com jornalismo de cinema. O André Gordinho, não sei se ainda não, se trabalhava na época. Mas o que eu queria saber era uma impressão. Matéria de 3 páginas na revista Manchete, tá? Olha. Assim, olha aí, olha aí. Eu achei que você era mais jovem. Não que o André seja, não que o Barcinski seja mais velho. Não, mas, tranquilo. Enfim, mas a pergunta que eu queria fazer era sobre a questão da época do Tropas Estelares, porque uns 3 anos atrás a gente teve um movimento, né, no cinema que foi do lançamento de Barbie e Oppenheimer juntos, né? E que um acabou puxando muita bilheteria do outro no cinema, muitas pessoas foi assistir Oppenheimer no cinema como, tipo assim, eu não quero assistir o filme da Barbie e tudo. E aí eu lembrei, né, que em 98 a gente teve esse mesmo movimento com Titanic e Tropas Estelares. E por que eu falo isso? Porque os dois saíram na mesma época no cinema, né? E aí eu lembro que o Titanic estava muito marcado por aquela coisa do filme de amor, né?
aquela coisa do Leonardo DiCaprio ser o sex symbol, né? Então eu lembro que as menininhas da minha escola eram todas loucas por causa do Leonardo DiCaprio, tinha o fichário cheio de foto do Leonardo DiCaprio. E aí a gente, os meninos, a gente falava assim, não, a gente não vai assistir Titanic, né? Titanic é filme de menininha, não sei o que, aquela coisa toda. Porque a gente foi, os amiguinhos, os meninos, no cinema, né? Os amigos nossos levou a gente foi assistir o Tropas Estelares. Naquela época não tinha, né? Tipo assim, essa coisa, tipo assim, de olhar documento no cinema. Então a gente entrou, molecada de 10 anos, entrou para assistir o Tropas Estelares. Né? Então era um filme de menino, né? Que a gente veio assistir no cinema. E aí eu queria saber de vocês, e aí, tipo assim, aí depois, lendo, né, agora, todas as matérias assim, tipo assim, meu, foi um fracasso de bilheteria comparado ao Titanic, obviamente, né? Que o Titanic é acho que até hoje é a terceira maior bilheteria, né, da história do cinema, acho que abaixo de Avatar e Vingadores. É tudo James Cameron. Na verdade, é tudo James Cameron. Na verdade, as três bilheterias são do James Cameron, né? E antes tinha ainda o Simulador do Futuro. Por isso que ele pode fazer o que bem quiser. Se o James Cameron se filmar em 3D cagando, ele pode lançar no cinema. Entendeu? Mas eu queria saber de vocês que acompanhavam o cinema na época se realmente rolava essa coisa, sabe? Tipo assim, das pessoas irem assistir Tropas Estelares porque queria fugir dessa coisa gigantesca que era o Titanic, ou se não, tipo assim. Cara, se teve, foi uma puta burrice de alguém de lançar o Tropas Estelares junto com o Titanic. Eu já tinha 30 e tantos anos na época e já cobria cinema lá, morava nos Estados Unidos na época, entrevistando as pessoas, né? Entrevistando o diretor e tal. E, cara, eu não me lembro de ter, assim, competição, porque o Titanic foi uma coisa tão avassaladora, né? Que, não é, Xará? Tipo, eu não me lembro. Eu tô fazendo essa pesquisa aqui só para ter uma... Assim, Titanic e Tropas Estelares foram lançados originalmente no mesmo ano, em 97. Tá? Mas por causa de datas específicas, não estrearam nos... Olha só. O Tropas Estelares chegou aqui em 7 de novembro e no Brasil um pouco depois. Esse pouco depois, sinceramente, não deve ir além de 2 ou 3 semanas. Sim. Mas Titanic estreou em 19 de dezembro em 97, então já bem longe da carreira no cinema do Tropas, que foi 7 de novembro, Estados Unidos, e Titanic 19 de dezembro, Estados Unidos. Essa distância aí não atrapalhou, não foi um counter-programming, não foi um Barbenheimer, entendeu? E o Titanic estreia em janeiro de 98. Eu, sinceramente... aí eu não sei a sua cidade, mas eu não acho que o Tropas tenha durado tanto tempo assim em cartaz para bater com o Titanic, Vinícius. Não estou desmentindo a sua lembrança, mas de repente, talvez na sua cidade ele ainda permaneceu em cartaz ou ele só chegou bem depois, mas aqui no Rio, pelo menos, eu não tive essa percepção. E nos Estados Unidos, com certeza não, porque esse espaço de um mês, essas disputas ocorrem quando é uma semana ou na seguinte, que você ainda tem que vencer o ímpeto do filme da semana anterior. É um filme que às vezes se encaixa mal. Por exemplo, Supergirl. Supergirl estreou entre Toy Story e Moana, entendeu? Se ele não sobreviveu a Toy Story, ele vai apanhar de Moana, entendeu? Então tem essa jogada aí. André, você tem alguma luz aí nessa questão? Eu morava nos Estados Unidos na época e cobria filme, via tudo em pré-estreia. Eu não me lembro, Vinícius, de ter tido uma competição muito entre Starship Troopers e o Titanic. Agora, o Tropas Estelares não foi bem de bilheteria, foi? Ele foi meio fiasco, não foi? Não foi nos números que a gente está acostumado do Verhoeven, que eram as ficções dele científicas, Sim. Né? Mas a gente ainda está falando do home video muito forte, né? Principalmente porque 96, 97, 98 é o lançamento do DVD. Então, ele chamou muito venda de DVD, porque ele era um filme para o VHS, tem uma imagem porca, etc. e tal. E o Tropas Estelares era um daqueles carros-chefes para você ter o DVD para ver na sua nova TV, por conta da resolução melhor. Então, ele teve uma sobrevida em vídeo que gerou, inclusive, continuações que ninguém viu. Tropas Estelares 2, 3, por outros estúdios, por outras coisas, e desenho animado e tal. Então, ele teve ele parece um típico filme
curiosamente, apesar de ser dos anos 90, dos anos 80. Sim. Aquele que era bem lançado e depois ganhava continuações e vencia em vídeo, sabe? Tipo Highlander. Highlander foi fracasso, mas virou um gigante graças ao mercado do home video. Eles têm ideias quase que gerações parecidas. O VHS chegou bombando justamente quando Highlander fracassou no cinema e se valeu disso. E o Tropas Estelares, no caso do DVD, não foi bem no cinema, mas se valeu do DVD para crescer. Sim. Luiz Marcel tá falando que Showgirls foi fracasso de cinema, mas o DVD foi sucesso. Claro, todo mundo queria ver as Showgirls peladas, né? E aí falou, vou ver em casa, né? Tipo, no conforto do meu lar, né? Para voltar várias vezes. Né? Avaliar o filme melhor, né? Vamos lá, Ricardo, depois Gustavo, por favor. Boa noite aí, galera. Na minha participação é até meio parecida com a do Moacir. Primeiro, só queria também deixar claro que eu acho o Robocop um dos melhores filmes de todos os tempos, é um dos meus preferidos. Para mim é meio Frankenstein, meio super-herói, meio faroeste, e assim, muito bem feito, divertido ao máximo, assim, eu acho foda. Obrigado por você lembrar do Frankenstein. Eu ia falar. Também é uma puta alegoria. Exatamente, ele é construído, cai o raio, sai andando. E o que me chama, eu fui rever agora, já vi 1000 vezes, mas fui rever aqui para o nosso papo. E o que sempre me chama a atenção é a violência assim, extrema do filme para um filme que crianças de 10 anos viam sem cerimônia nenhuma, assim. Mas é caso Brasil, tá? Caso Brasil. Ele tem censura alta nos Estados Unidos. Isso que eu ia perguntar para você. Como é que era isso, assim? Era sem cerimônia mesmo? Não, Hollywood era pródigo. Sei lá, 12, 13 anos e... não me traumatizou, assim. Era um filme mais violento do que os que eu costumava ver, mas não me traumatizou. Então, eu acho que era uma coisa mais aceitável, não sei. Cara, olha, Ricardo, é engraçado você falar. Eu fiquei revoltado porque o Jornal do Brasil, eu comecei a trabalhar no Jornal do Brasil em 88. Um ano antes, a Susana Schild, que era crítica de cinema do Jornal do Brasil, fez uma matéria detonando o Robocop. A crítica dela era que era um filme super violento, que era pesado demais, não sei o quê. Eu fui ver o filme, fiquei maravilhado pelo filme e tal. E aí, depois que eu entrei no Jornal do Brasil, eu fui conversar com a Susana Schild, meio que dar uma reclamada pra ela, né? Uma coisa arrogante pra fazer. Eu falei, porra, você não gostou de Robocop, não sei o quê. E ela tinha detonado por causa da violência do filme, né? Então, teve muita gente, sim, que na época achou que o filme era brutal demais, assim, né, André? Sim. Teve. E esse caso dos anos 80, Ricardo, é bizarro, porque a maioria desses produtos, os estúdios ficavam assim, puta que o pariu, lançamos um filme que não dá para pegar todos os quadrantes, não dá para pegar o público, a molecada. O que a gente vai fazer disso? Vamos lançar um desenho animado. Então tem Rambo, tem Conan, tem Robocop, em desenho animado, gente, sabe? E bonequinho. E bonequinho, de que, teoricamente, pessoas ou crianças que não puderam ver o filme. Isso é mais um dos casos dos anos 80, que essas decisões foram sim tomadas à base de montanhas de um monte de Everest de pó. Do tipo, porque o cara diz, não podemos perder dinheiro. Cara, o próprio Conan é um caso típico do Dino de Laurentiis. Dino Laurentiis contrata o João Milhos, o João Milhos faz um filme violentíssimo. Porra, muito e pesado. Disse, mas como é que as crianças vão ver isso? Aí, resultado, ele não é chamado para o 2, que vira, como eu chamo, Conan o Destruidor, que é Conan na Disneylândia. Que aí ele só bate em monstro, todos os caras que ele der essa espada é monstro, e a princesa que teria sido usada e usufruída no filme do João Milhos desde a primeira cena, a menina é virginal até o fim, não rola um peitinho. Então é sensacional a diferença dos dois filmes. Isso foi uma correção de curso. O Robocop 2 é a mesma coisa. O Robocop 2 desce o tom e diz, olha, gente, a gente perdeu dinheiro, o holandês é maluco, vamos tornar... Até porque o desenho animado tá aí. Agora a molecada que viu o desenho animado quer ver o Robocop 2, entendeu? Então isso. E Mad Max, além da cúpula do trovão? É exatamente esse caso.
né? Uhum. Pegam lá o primeiro e o segundo, aquela barbaridade, né? E tudo, e aí tem Tina Turner, né? Uma coisa Tem assim, tipo, criança, aí criança. tem os garotos perdidos, entendeu? Cantando We Don't Need Another Hero com coro em falsete, entendeu? Sabe? Então, mas Hollywood É, era sensacional nisso, que lançava um produto brutal, via que, puta, perdemos. Como é que alguém não calculou que uma parcela do público não estaria lá? Graças a é, Deus, não, porque aí a gente é, tem os filmes como é. eles são. Mas aí o cara corrige o curso. O Exterminador 2 também é um caso desses, tá? É, Porque o é, Exterminador 2 ele vira o meu exterminador de estimação. é, Ele não é, mata ninguém, é, e o que ele ataca é um ser igual a ele, de metal, que quer que é, seja, ou seja, não vai sangrar, não vai nada. No primeiro, no primeiro é um massacre. é, A é, delegacia ele atira é, em pessoas com escopeta na cara. Assim, até o é, Cameron também muda. Ó, o 2, por isso que o 2 é super popular e tudo mais, é solar, é de dia, são ajustes de curso. Porque, gente, a gente está perdendo dinheiro, baixa a bola. Então, temos esse caso, Ricardo, temos esse E aí, caso. para sorte Agora, de quem não tinha conseguido entrar no cinema, tinha a locadora, sim, tinha o SBT, e aí a gente é, via é. por esses outros meios, né? o Certeza. Vinícius me Agora, quebrou com o comentário dele. No Robocop 2 tem uma criança traficante para a molecada se sentir representada. tem mesmo. E é um moleque insuportável que no final você fica com pena dele. Eu vi o 2, né, com meu filho. É insuportável. É insuportável esse moleque, muito chato. Agora é engraçado isso que você falou, né, André, de os filmes vão sendo amenizados, né? Desejo de Matar, né? No 3 ele tá matando risadinha, já é um filme engraçado já, né? Já, O, já, O Rock, o 3 já. Rock, é já é comédia pura. comédia. O E é bom Rock, demais. o Rock, ele no terceiro já tá lutando na Rússia com o Ivan Drago, terceiro ou quarto, sei Não, lá, né? não. Ele já No, tá. no 3 ele luta com o Hulk Hogan. Né? Assim, tipo, que é cara mais farofeiro, sabe? Fanfarrão, né, cara? Fanfarrão, sabe? Ele Então, as franchises, né, as marcas, o Retorno de Jedi também é o mais bobo, né? Tem é, os Ewoks e tudo mais. Os caras começam a ver que, olha, é tudo pesquisa. Olha, tal é, demográfico não foi, a gente precisa vender boneco disso. Isso não é feito, aí, como eu falei, ainda bem que não era feito pré, senão a gente é, teria um Robocop sanitizado, o original, a gente é, teria um é, primeiro. é, e eles vieram de estúdios muito libertários para sim, os seus cineastas, né? O Terminador e o Robocop sim, são da Orion, é, né? Eram estúdios assim amigos do cineasta, né? Do tipo, faz o que der, faz o que o filme é quiser, né? independente, É, sabe? Depois a gente vende para um grande estúdio, ele se vira na distribuição. é, Sim, eram outras épocas, sei lá, era gente que gostava de cinema, não via antes o gráfico do público, sim, sabe, Ricardo? Eu sim. acho que era isso. Agora, aqui no Brasil, aí outros mercados aí já é bagunça. Aí a gente não. O estúdio não tem gerência sobre isso, entendeu? E você chega no Brasil, tem o Silvio Santos que põe o filme às 3 da tarde de sábado, né? Sei lá, e dane-se, né? Põe lá Robocop de tarde pra galera ver aí, e um abraço, né? Vamos lá, estamos chegando ao fim, Gustavo, depois Vinícius, por favor. Não. Eu ia chegar no Showgirls, mas vocês acabaram já falando, né? Mas essa coisa que vocês estavam falando também do rever com distanciamento é bem importante, né? Porque eu não me lembro da época de ter achado realmente o Robocop um filme violento. Assisti quando era pequeno, normalmente, mas era o tipo de filme que tinha na época, né? De Rambo, Comando para Matar. É um filme que eu nunca tive essa Tá no percepção até. cardápio, né? Tá É, no cardápio. é, Só quando eu assisti muitos anos depois, já depois dos 30, que eu falei, caramba, que filme pesado, né? violento, né? Aí eu lembro também quando eu tinha 16 anos, nós pegamos um ônibus para ir para Jaú, eu e uns amigos meus, que aqui não tinha cinema, né? Nós íamos assistir o Drácula do Coppola. Aí chegamos lá mais cedo, tudo, né? Tinha um outro filme em cartaz lá, falamos, ah, vamos assistir, né? Chegamos lá, era o Instinto Selvagem. A gente não Opa, fazia nem ideia do que era aquilo. E com 16 anos, tomou um esperando assistir susto, hein? Robocop, Tomou um susto, hein? você vai assistir É, aquele filme lá, tanto que na cena lá do interrogatório, lá das é. pernas, sabe aquela coisa rápida, falando, ué, será que eu vi isso, né? Viu Depois sim. você pega em VHS, também você não vê porcaria A nenhuma em cena mais VHS, né? parada, né?
Aí só fui ver realmente em Blu-ray que você fala, rapaz, É. eu vi mesmo, né? Mas o Instinto Selvagem é daquele filme também que, olhando em retrospectiva, né? Eu só lembrava, é um filme erótico, tem uma história meio tosca, não sei o quê. Aí esses dias eu fiz um curso sobre o Hitchcock, eu assisti todos os Hitchcocks, né? Aí, como eu ia falar sobre o Verhoeven, eu falei, deixa eu assistir os filmes dele, né? De novo. Aí eu cheguei no Instinto Selvagem. Cara, esse filme é muito Hitchcockiano. Total, Pô, total, eu nunca tinha total. notado isso É, daí. total. Mas tem tomadas incríveis, assim. Ainda lembra muito Um Corpo que Cai, Sim, até por ser, acho que, filmado no mesmo lugar. O tipo de quando ele sobe a escada, é muito Hitchcock, sim. transpira em tudo quanto é. Quando entra dentro do carro também, aquelas back projection. Bem, no Hitchcock é as back projection, mas no Instinto Selvagem, apesar de você ver que está sendo filmado lá, lembra muito aquela É, coisa de mostra um aqui, o outro ali. É, é coisa que a gente só sim, percebe sim. revendo, né? Então, deixa eu dar uma dica aqui. A editora Cyberpulp Comics publicou a biografia em quadrinhos do Hitchcock. Você Ah, já, é? já conhece? Eu Já Não, pegou, Gus? não. peguei. É, Que legal. e se você olhar, o prefácio é meu. Ah, que Eu legal. tenho Uhum. um prefácio na obra, porque para mim, o Hitchcock é o maior cineasta de todos os tempos. Quem vier atrás ainda está a umas boas léguas É, dele, e não importa o nome que vocês digam, ainda está vendo distante. O Hitchcock, que para mim, é um monstro. é. E sim, exatamente. Instinto Selvagem tem muito. Assim como o dublê. O filme mais chapado do É, Hitchcock é o dublê de corpo sim, do Brian De do Brian De Palma. Palma. É. Mas o Instinto Selvagem, você está muito correto. Tá ali. É Tá muito, é ali. muito. Assim, eu assisti O Corpo que Cai na mesma semana. Eu falei, caramba, é muito igual. Incrível. Interessante, é Nunca verdade. tinha visto esse lado, só lembrava do filme pela putaria, vamos dizer, né? Basta, depois eu te dou o contato pessoal da Cyberpunk Pô, Comics, que ver se eles te legal. mandam, se te Pô, pegar, porque é uma biografia desenhada dele, que muito legal. legal, muito Pô, bacana. demais, demais. Vamos lá, você está chegando ao fim. Vinícius, por favor. Galera, desculpa fazer a pior Imagina. pergunta para deixar o clima bem triste, para fechar a live bem triste, assim. Se alguém quiser O que fazer uma no vocês final, acharam pode fazer. do roubo da Argentina hoje? É. Realmente. Nossa, nem me fala. Nossa, Tipo, o Bruno É, Guimarães tinha que ter cobrado pênalti, entendeu? Você é, pode esse tipo de é. pergunta. não, mas na verdade eu queria falar do. Queria que vocês falassem, comentassem, não sei se vocês chegaram a assistir e tal, mas do remake do Padilha, né? Porque o Barcinski, inclusive, abriu a live falando, né, de diretores gringos que foram para Hollywood e foram podados, né? E eu lembro que na época que o Padilha fez o filme, ele fez o filme e ele falou que ele foi muito podado, né? Que o estúdio, tipo assim, pediu para ele mudar muita coisa do filme. Então, eu não sei se vocês chegaram a assistir e queria que vocês trouxessem as impressões de vocês em relação ao filme. Cara, eu vi na época que foi lançado, não me lembro nem quando foi, deve ter uns 20 anos esse filme, sei lá, Uhum. 18 anos, não sei quando é. Cara, eu Mas acho que é quando uns é? 3 anos depois do primeiro Tropa de Elite, sabe? Do tipo 2006. Deve ser 2006. 2006, tá? Então, É 20 anos. 2013. É 2013 2013, é, tudo isso? Robocop. Tá, tá. Caralho. E eu me lembro assim de ter visto e ter falado por que que ele fez esse filme? Porque não tinha nada da ironia do original, né? Me pareceu um remake assim muito anódino, assim, muito sem trazer nada de novo. Eu não sei, só vi aquela vez também, né? E eu gostava tanto do original também que eu acho que fui também meio já querendo muito não gostar, assim, mas eu não revi desde então, cara. Você viu na época, Eu Xará? lembro, eu lembro da minha crítica que foi assim, né? O Padilha já entrou em campo com 2-0 no placar. É, isso aí. Entendeu? Porque é uma tarefa de entrar mas antes não é no vestiário, é assim, no início do jogo, já está assim, começou o jogo, up 2-0. Porque reverter é muito complicado. Assim, o que o filme nos apresenta é basicamente a única camada, uma das camadas do Robocop. A ação. Vou azado, sou ousado. O elenco é maravilhoso. Tipo, pô, o Gary Oldman, gente, Gary Oldman é o doutor. O Michael Keaton é o mega executivo. Assim, é até um elenco de ouro que o Robocop original não tinha, sabe? Mas aí, então, o elenco... Aí volta ao Verhoeven. O Verhoeven não precisa de elenco, ele precisa de ideias. Ele tem ideias para vender.
os atores que ele coloca, o cara que é brilhante, ninguém conseguiria fazer o Clarence Boddicker como o Kurtwood Smith, são peças brilhantes, mas não precisa disso para ser bom. O outro tinha um monte de peças maravilhosas. Quem é que diria não para um elenco? Barça, esse filme aqui, o filme que você vai fazer tem o Michael Keaton, Gary Oldman. Então, assim, Samuel Jackson, sabe? Tá ali, você diz, meu, o filme está ganho, o jogo está ganho. Então, é um desperdício. É um desperdício de diretor, é um desperdício de atores e é um desperdício de uma obra assim. Eu tenho aquele meme da Marge Simpson que diz assim: por favor, refaçam obras que deram errado. As que estão certas. Não precisa refazer Ben-Hur. Não precisa refazer O Poderoso Chefão, não precisa refazer Robocop, não precisa fazer Psicose, não precisa refazer nada disso. Refaz, por exemplo, coitado do Duna, do Lynch, que eu gosto, mas fracassou em muitas coisas, é errado em muitas coisas. E aí veio Villeneuve e entregou uma versão de refaça o Senhor dos Anéis, que foi desenhinho, metade de desenho aqui, metade de coisa, nunca tinha sido bem feito. Agora, não refaz o Senhor dos Anéis, entendeu? Já está bom, né? Então é nessa linha. É esse o meu pensamento. Muito bom. Para encerrar, Ricardo, por favor. Na verdade, ele acabou de responder o que eu ia perguntar. Se existe algum remake de filme bom que vale a pena. Eu não consigo pensar. Cara, não, vamos lá. Sacanagem que o Ben-Hur já tinha tido uma versão em 1925 que eu não vi, então não posso julgar se eu foi também bom ou não não. vi, mas a versão de, sei lá, dos anos 40, 50, não sei, é espetacular. Precisa fazer. 59, 59, exato. Né? Aí fizeram uma alguns anos atrás que Deus me livre, entendeu? Alguém falou aí com o Scarface, realmente, mas a diferença foi muito. 50 anos de um filme para o outro, né? As ideias são diferentes. Assim, na verdade, a ideia é mesmo, um self-made man através do crime. Né? Só que um é outra época, outro problema, e aquele. Acaba sendo outro filme, né? Acaba sendo. Obrigado, Ricardo. Acaba sendo outro filme. Porque acaba sendo porque o exemplo disso aí eu acho que é o Psicose mesmo, né? É ridículo aquele remake. Não, aquilo ali não dá para entender até hoje. Eles refilmaram, parece que seguindo a mesma sequência de cenas, assim, parece que copiaram, vamos fazer de novo, vamos brincar de fazer esse filme. É isso aí. O legal do Psicose do Gus Van Sant, que ele fez a ideia idiota de repetir o filme cena a cena. Isso. E ele fez duas mudanças no filme. Ele tem uma cena rápida, acho que é o Norman se masturbando. Isso. Depois ele tem na cena da cortina lá, eu acho que ele antecipa, ele atrasa o som da música e perde todo o efeito, né? Ele fez o filme certinho igual, aí ele cagou em duas cenas que ele resolveu mudar. Acho que isso merece até outra live, porque é um tema bem gordo, né? Bem interessante. Mas tem dois no chat, que é o Cabo do Medo e Invasores de Corpos. Eu ia falar do Cabo do Medo, E tem o The Thing, né, cara? The Thing, John Carpenter, que, porra, é foda pra caralho. Assim, mas também é bem diferente do original. Quando os caras, assim, o Invasores de Corpos talvez seja o caso, assim, que é um filme muito parecido com o original, né? O Invasor de Corpos do Kaufman e o Don Siegel, né? Tem 20 anos de diferença também entre cada um, né? Mas são dois filmes maravilhosos, né? Eu acho, né? São dois sensacionais. Sim. Até o remake Mas do eu prefiro Don Siegel. Eu também prefiro. Agora, até o remake do Abel Ferrara é legal. Você lembra que ele fez? Sim. O que é um horror é o com a Nicole Kidman e o Daniel Craig, A Invasão. Só se chama A Invasão. Cara, isso eu nem me lembro direito de ter visto, cara, mas eu vi os três, vi o do Abel Ferrara também. Eu me lembro na época, eu achei bem legal esse filme, cara. Quando o Cabo do Medo, o original é legal também, o de 62, mas o do Scorsese é melhor, mais tenso, né? E os dois são 1 milhão de vezes melhor que essa porcaria dessa série da Apple que inassistível, assim, tipo, eu tô vendo por masoquismo total para ver se fica mais ridículo do que já é. Não, é uma coisa inacreditável, cara, inacreditável.
Tem um episódio que é imitação de Parasita com David Lynch, é uma coisa assim, cara. Não, e por que que eu nem me disse? Gente, eu já vi 2 vezes essa história. A É, terceira não vai me trazer algo de novo. Não, pelo amor de Deus. é. Sabe? Não é. Aí fica mudando mini detalhes, entendeu? Porque tem que mudar alguma coisa, né? Sim, Para sim, sim. justificar. Não é nem mudar, é pior. Eles têm que encher linguiça, porque o filme original Sim. tinha 1h30. O filme dos Scorsese tem 2 horas. Essa série tem 10 horas, né? Basicamente com a mesma história. Então, toma lá desenvolvimento dos personagens dos filhos. Porra, um saco. Ninguém quer saber da porra do Aham. filho do Nick Nolte, da Jessica Lange. Quer saber, né? Aham. Porra, dane-se os filhos, né? Insuportáveis, cara, insuportáveis. E o Javier Bardem, cara. Agora já tá na macumba, já virou macumbeiro no 4º episódio. Tudo é justificado pela religião. O negócio, cara, é inacreditável, assim, O inacreditável. primeiro é o Robert Mitchum, né? Não é o Robert Mitchum? O primeiro é o Robert Robert Mitchum, Mitchum, né? assustador. Pô, claro, aqueles olhos, né? Aquela cara dele. E aí, obviamente, o De Niro foi para os denirismos, né? Tá demais ele no filme. Tá demais, exatamente. Sabe? Não, mas Tá- o Javier Bardem ficou meio um super-homem, assim, agora entrou um viés religioso, cara, muito esquisito. Ele é filho de Xangô, sabe? Cara, é um negócio bizarro, assim. Vale a pena assistir, Xará, porque é uma prova, assim, de tudo que dá errado no streaming hoje em dia, entendeu? Aham. Você pegar uma história legal pra cacete, que é baseada no livro do John D. MacDonald, um livro muito legal, e você encher linguiça para poder fazer 10 episódios, você tem que ficar tirando para tudo quanto é lado, e no 4º episódio você não consegue aguentar mais ver, entendeu? Impressionante, É assim. por isso que eu não vi o Westworld. Gente, é um parque de diversão que o manequim ganha vida e mata todo mundo. É, É só isso. é E só é isso, rápido, e é para é, ser consumido é, dessa forma. Não é, me venha, não, mas os manequins querem ter vida, é. e aí tem uma conspiração por trás. Não, é aqueles tecnotriller de aeroporto do Michael Crichton, É gente. isso aí, é Sabe? isso aí, Não tem muito o que fazer, sabe? é isso aí. O Pedro lembrou um bom também, o Sorcerer, né? O Comboio do O Medo é Comboio foda do esse Medo. filme, cara. Os dois são absurdos, assim, cara. Os dois são Mas absurdos. sim, que você falou do Ferrara, você não gosta do vício frenético do Nicolas Adoro. Cage, não? Não, cara, do Herzog. É. Cara, eu odiei na época, aquele que é passeado em Nova Orleans, cara. Eu fiquei, assim, eu fiquei com uma raiva do Herzog, cara. Eu fui ver todo animado, Nicolas Cage e Herzog, cara. Puta, eu não me lembro. Eu tenho que rever, cara. O novo Klaus Kinski na vida dele, né? Porque o Nicolas Cage também não bate bem da bola, né? Não bate, mas, cara, assim, pra alguém conseguir fazer o vício frenético e ficar overacting, só o Nicolas Cage, né? Não existe, né, cara, outro, né, que pode overact com aquele personagem, né? Mas eu preciso ver, cara, que eu tenho um monte de amigo e amiga que adora esse filme do Herzog, cara. Eu adoro. É Eu engraçado, adoro. né? Quem não gosta muito é o Abel Ferrara. O Abel Ferrara O deseja Abel a Ferrara falou todos que é a maior merda que ele que já viu na morressem. vida dele, né? Falou pra todo mundo morrer de câncer só. Todo mundo que fez. Aí a gente tem o Cat People, o Sangue de Pantera. Lembraram. Então, Mas aí é diferente, né? Um filme dos anos 40, depois ele refilmou 40 anos depois. É bem diferente, né? O original né? mas essa coisa da década é que, por exemplo, não valida o Ben-Hur, né? Sim, Assim, do sim, tipo, sim, né? sim. Não é também só passar o tempo, acho que é passar a abordagem. O Scarface, fazer sentido aquela história naquela época, essa fez sentido nessa. É verdade. Agora, o Ben-Hur vai ser sempre o mesmo Ben-Hur, gente. Não vai mudar o. A não ser que façam Velozes e Furiosos Ben-Hur, sabe? Do tipo, é a mesma história, só que com carros. Beleza, eu até quero ver, sabe? Do tipo, até toparia uma versão de Ben-Hur moderna envolvendo um pega num autódromo. Joia. Pelo menos é isso, entendeu? Tudo certo. Vamos lá, para encerrar, João, por favor. Não, falando de remake, tem um remake que até hoje eu não entendi, em cima do As dos Desejos do Wim Wenders. Fizeram aquela versão Hollywood com a Meg Ryan. Cara. Tipicamente, filme europeu tem um clima mais soturno e coisa. E ele tem um bom final. Já o Hollywood tem um final triste. É totalmente fora do... Eu não me lembro, eu não lembro nem o nome desse filme, cara. Acho que eu nem vi. Eu O da também Meg não vi. Ryan é com o Nicolas Cage também, não é? Eu tô viajando. Cidade dos Anjos. Cidade dos Anjos. Cidade dos Meu Anjos. Deus do céu. Cidade dos Anjos. E
só um outro, por exemplo, refilmar o Corvo. Para quê? Sabe? Do tipo, a outra. Vamos fazer o Highlander de novo. Para quê? Entendeu? Mas vamos nessa. Eu acho que é aquela coisa, o estúdio tem propriedade intelectual e eles não vão pagar mais pelo. Tem que manter e tal, né? Acho que só pode ser isso, cara, porque refilmaram lá o Sam Peckinpah, né? Os Straw Dogs. Tipo, eu nem vi, cara, porque eu vou ficar constrangido, tenho certeza. Eu Os acho Sete que Homens tá do mais Destino foi refilmado recentemente também, sabe? Até com Denzel Washington, cara. Cara, eu vi esse filme. Meu filho gosta muito de faroeste, assim. É constrangedor, cara. Eu vi. É muito ruim. Pode falar, João, por favor. Eu acho que esse esquema de remake que eles estão fazendo assim, de filmes de 20 anos de diferença, normalmente é para pegar a linguagem para um público jovem que não quer olhar filme antigo. 20 anos para eles é um filme antigo, né? Para nós foi ontem, mas para muita gente é um filme velho. Eles querem ver um filme novo. E eu compreendo um remake até nesse que vocês falaram lá, sei lá, dos anos 30, 40, que é tecnologia assim. Apesar que a tecnologia bem usada sempre foi a mesma, né? Lente e câmera, mas de explorar mais alguns itens em função do tempo, mas só pensando em fazer um remake para explicar melhor para um público jovem, acho bobagem. Também acho. O Luiz falou certo também, que o Sete Homens e um Destino é refilmagem, é uma adaptação do Kurosawa, né? De Sete Samurais, né? Aí você pode chamar de refilmagem, plágio, adaptação, porque homenagem, que aí depois você resolve com os advogados do Kurosawa, que foram em cima, né? Exatamente. Tipo, olha que bom que você está me homenageando, minha história, né? Pô, que legal, né? Enfim. Mas cadê a Mufon? É... Fala, Vinícius. André, desculpa estar estendendo o tema da live, mas é porque esse que mexe muito, né, com as emoções da gente, assim. Eu tinha colocado no chat que eu gosto muito do remake do Evil Dead. Não sei se vocês chegaram a assistir e tal. Acho que ele é de 2013 também, se eu não me engano. Eu não vi, né? cara. E aí o que acontece? Aí acho que entra muito naquilo que o Gordinho falou, não sei se ele vai concordar comigo, porque é um filme que ele respeita o original, só que ele é um filme que ele é completamente diferente, porque o original era aquela coisa que era mais caricata, né? Tinha aqueles stop motion tosco da época, tudo, mas é um filme que é muito legal, muito bacana, que revolucionou o cinema na época que os caras fizeram com dinheiro de pinga. E o outro, tipo assim, ele tira todo o humor e vira um puto de um filmaço de terror gore, assim, que eu achei que ficou legal pra caramba. Então, tipo assim, não destrói o filme do Sanheim e mostra uma outra alternativa, né? Tanto que hoje tem saído novos filmes da franquia, né? Puxado mais para esse lado do terror. Não sei se acho que o Barcinski não é muito ligado no terror assim, mas acho que Vinícius, eu vou te trazer uma novidade, que Evil Dead já tinha sido refilmado pelo próprio Sam Raimi, que é o Evil Dead 2, que é igualzinho ao primeiro. O picareta, como não teve... Exato, assim, eu já vi a refilmagem do Evil Dead pelo próprio diretor, assumindo que não teve dinheiro para fazer o suficiente. Então, assim, eu entendo, assim, vi, não achei graça, eu disse, agora é só o gore. É aquela velha história, as camadas se perdem, entendeu? É fazer o Robocop só tem uma camada. Não, Vinícius, eu sei que você gostou, é o horror, mas algo se perdeu, aguaram a maionese, entendeu? Aguaram... Não deu liga. Por conta disso, que perde parte do charme. Aguaram o sangue, exatamente. Aguaram o sangue. Galera, pô, Xará, muitíssimo obrigado. Foi sensacional. Nos estendemos aqui, mas acho que foi tão legal aqui o papo que não deu para parar, né? Foi maravilhoso. Galera, muitíssimo obrigado, tá? Gordinho, demais, admiro demais teu trabalho aí. Galera, sigam o Gordinho. Você tem uma live toda segunda-feira, né? Os Fantásticos, né? Isso, os quatro fantásticos, eu, o Salem, o Sadovski e o Aran, mas vocês podem ler minhas coisas de cinema também de graça no Substack, no zonaneutra.substack. Eu vou colocar aqui no chat. A assinatura é gratuita, óbvio que se você quiser deixar um capilé, não tem problema nenhum, porque tem a assinatura, sei lá, de R$ 9 para você contribuir mensalmente, mas não impede de ler nada. Eu sou zonaneutra.substack.com. Provavelmente já vou dando spoiler aqui, o próximo deve ser o que eu vou fazer agora, que é sair daqui e ver a estreia de The Ghost in the Shell, a nova versão do anime que está acabou de estrear na Prime Video. Aliás, é a nova versão do mangá.
né? Essa promete ser a mais fiel do que o filme do Mamoru Oshii, de 95. Estou curioso para ver, porque eu sou apaixonado pela Major Motoko Kusanagi, e é mais uma história que conversa, inclusive, também com o Robocop e com o Blade Runner, tá? Para mim, também forma, na verdade, os quatro... quem sou eu, se eu sou máquina, se eu não sou, entendeu? Então, tem a ver com a live. Beleza? Passa lá no Zona Neutra, meus livrinhos estão aqui, você me acha, mas agora não vou anotar nada. @Gordillo é meus sociais, está lá meus links, a gente se encontra e conversa. Beleza? Xará, brigadíssimo. Gente, obrigado demais, foi sensacional. Semana que vem temos um encontro aí para falar de Barry Lyndon, tá? Mando o link para vocês aí. O filme das velas. Olha aí. O filme das velas, das câmeras feitas para o filme, né? Tem um monte de história esse filme, né? Tem tanta história quanto a duração dele. Maravilha. Valeu, gente. É maravilhoso. Podia ter 1 hora a mais. Valeu, galera. Até a próxima. Obrigadão, Gordillo. Valeu, galera. Até a próxima. Valeu, André. Valeu demais, cara. Valeu.